Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Elimine o herói. Capítulo 261. 1º de janeiro de 2025. Uma conferência de imprensa foi realizada por ninguém menos que o mestre da Guilda do Messias, Lissi Junho. Lissi Junho, vestido com uma armadura e mostrando sinais de ter acabado de completar a masmorra, falou assim que o ano novo chegou. O objetivo da Guilda do Messias não mudou. Em 2025, faremos tudo o que pudermos para encerrar o jogo. Estas palavras de Lissi Junho foram transmitidas simultaneamente ao mundo por todas as emissoras. No entanto, a reação que ele obteve foi diferente do passado. Lissi Junho é tão incrível. Lissi Junho é o salvador. Vamos apenas confiar e seguir Lissi Junho. No passado, só havia elogios a Lissi Junho, mas agora era diferente. Isaac Ivanov é um incrível, não Lissi Junho. Isso mesmo. No final, Isaac Ivanov concluiu a masmorra do 7º andar mais rápido e estava ainda em uma classificação mais alta. A Guilda do Messias certamente tem mais influência, mas as habilidades de Isaac Ivanov são definitivamente melhores. Sempre que o nome de Lissi Junho, ao qual ninguém ousava ser comparado, era mencionado, o mesmo acontecia com o nome de Isaac Ivanov. O mundo mudou muito. Esta foi a prova de que o mundo não dependia mais apenas de Lissi Junho. O nome de Lissi Junho não é o mesmo de antes. Li Jin-A, que estava assistindo aos procedimentos em seu smartphone, mostrou a língua e riu. Se continuar assim, venceremos o jogo sem sequer ter que lutar. Com essas palavras, Li Jin-A virou-se para olhar para Kim Vol-jin. Em seus olhos, ele podia ver Kim Vol-jin digitando algo em um laptop à sua frente. Não é mesmo? Mesmo quando questionado, Kim Vol-jin não respondeu. Li Jin-A fez uma expressão taciturna. Não está certo? Você não acha que enfrentou Lissi Junho em um V1? Não, é natural que você vença. Não tenho certeza do quão poderoso Lissi Junho é, mas eu tenho certeza de que ele não é tão forte quanto você. Só então Kim Vol-jin respondeu pela primeira vez. Isso mesmo. Li Jin-A ficou surpreso com a resposta inesperadamente gentil. Kim Vol-jin era a pessoa mais forte que Li Jin-A conhecia, e ele não achava que houvesse outro humano que pudesse se comparar a ele. Então, quando ele disse está certo, foi basicamente uma resposta definitiva. Isso significava que ele era mais forte que Lissi Junho. Na verdade, Kim Vol-jin também pensava assim. Neste ponto, a força de Kim Vol-jin estava muito além de suas expectativas e foi suficiente para caçar Lissi Junho. Este não foi apenas o seu pensamento. Lissi Junho também pensará assim. Kim Vol-jin tinha certeza de que Lissi Junho chegaria à mesma conclusão, porque os jogadores da Guilda do Messias teriam relatado minhas batalhas perfeitamente. Afinal, os jogadores da Guilda do Messias confirmaram a capacidade de combate de Kim Vol-jin, ou melhor, de Isaac Ivanov. Esse era o objetivo de Kim Vol-jin. Ele tentou fazer com que a Guilda do Messias acreditasse de alguma forma que Isaac Ivanov era algo para ser cauteloso, temeroso, ao mesmo tempo em que acreditava que ele era perigoso demais para ser tocado facilmente. É por isso que é um problema. Ao mesmo tempo, isso era um problema. Lissi Junho fugirá no momento em que Isaac Ivanov chegar perto. Lissi Junho nunca mais iria querer usar o mesmo espaço ou palco que Isaac Ivanov. Ninguém queria ficar perto de uma fera mais forte que eles. Li Jin-A não pôde deixar de perguntar quando ouviu isso. Então você deveria ter escondido suas habilidades, certo? Se o problema era que seu oponente ficou com medo depois que você revelou suas habilidades, então esconder suas habilidades não era a resposta certa? Kim Vol-jin respondeu simplesmente a reação de Li Jin-A. Independentemente de eu esconder minhas habilidades ou não, ainda seria impossível conhecer Lissi Junho. O que? Lissi Junho nunca revelou sua localização. Não importa o poder que eu tivesse, Lissi Junho nunca quis me conhecer. Além disso, Lissi Junho era uma pessoa incrivelmente difícil de conhecer. Suas aparições oficiais eram raras e mesmo essas eram em sua maioria irregulares. Além disso, todos os seus movimentos foram tratados com o máximo sigilo, e todos os tipos de métodos e manobras foram utilizados para esconder esses segredos. Pelo que Kim Vol-jin sabia, ele até tinha um sósia que às vezes tomava seu lugar. Deve ter ficado ainda pior agora. Talvez a essa altura, apenas algumas pessoas na Guilda do Messias soubessem dos movimentos de Lissi Junho, e foi muito provável que eles tenham recebido informações falsas para ocultar as informações verdadeiras. Naturalmente, foi necessário pagar um preço indescritível para conhecer uma pessoa como Lissi Junho. É por isso que precisamos de um sacrifício. Sacrifício? Em vez de responder, Kim Vol-jin bateu mais algumas vezes em seu laptop. Vendo isso, Li Jin-A decidiu mudar sua pergunta. Não, mais que isso, o que diabos você digitou esse tempo todo? Você está conversando com uma estrangeira loira? Para essa pergunta, Kim Vol-jin olhou para Li Jin-A e disse, está correto. O que? Surpreso, Li Jin-A levantou-se da cadeira e disse, não, se você está realmente conversando com uma beleza loira, então você deveria me incluir também. Li Jin-A estava genuinamente zangado. Apesar das travessuras de Li Jin-A, Kim Vol-jin simplesmente fechou o laptop e se levantou. Li Jin-A fez uma pergunta a ele. Qual é o nome deles? François Surreal. Vocês se conheceram na França? Como vocês se conheceram? Ela é bonita? De repente Li Jin-A inclinou a cabeça. Mas por que sinto que já ouvi esse nome antes? Só então ele percebeu. O Matador de Dragões. Esse era o nome do Dragon Slayer. Por que ele? Li Jin-A expressou suas dúvidas com um nome inesperado e Kim Vol-jin respondeu com um sorriso. Ele vai me emprestar Balmung. Balmung? Oh meu Deus, aquele Balmung? Li Jin-A ficou assustado com essas palavras. Não, por que de repente? É por causa dos melhores esforços de Park Yong-wan. Pedi a ele que conseguisse Balmung para mim. Park Yong-wan de novo?
Ao ouvir que Park Yong-wan mais uma vez lhe deu um presente, Lee Jin pareceu não acreditar. Então sua expressão mudou mais uma vez. Não, mas o que Park Yong-wan teria que fazer para pegar Balmoon? Isso foi algo que nem você conseguiu, não foi? Até agora, os presentes que Park Yong-wan deu a Kim Woo-jin foram certamente valiosos. Mas Balmoon era diferente. Em termos de reputação ou valor, estava no mesmo nível da Excalibur, que Kim Woo-jin havia obtido, e pertencia ao Dragon Slayer. Não importava o quanto Park Yong-wan fosse um jogador de classe mundial agora, não havia como ele obter Balmoon facilmente. O que aquele pobre rapaz que basicamente deu tudo para você pode oferecer? Ele seria capaz de obter Balmoon mesmo se oferecesse Durandal? Como diabos ele conseguiu obter Balmoon? Kim Woo-jin respondeu sua pergunta. Park Yong-wan ainda tinha algo a oferecer. O que foi isso? Kim Woo-jin respondeu com voz simples. Uma pequena mansão localizada no condado de Inji Gangwon-do. Um veículo aproximou-se cuidadosamente desta mansão, que estava coberta pela neve caída alguns dias antes. Assim que o carro chegou à mansão, 2 homens desceram dele. Seus casacos grossos, chapéus e óculos escuros dificultavam a identificação de suas aparências enquanto eles se dirigiam direto para a mansão sem dizer uma única palavra. Você está aqui. Park Yong-wan, que esperava na sala da mansão, cumprimentou-os. Sentar. No entanto, apesar de receber os convidados, a voz de Park Yong-wan estava muito mais pesada do que o normal. Nesse clima, um dos homens tirou o casaco, o chapéu e os óculos escuros. Sim, essa pessoa não era outro senão Yohan Jorg. Park Yong-wan estreitou os olhos ao olhar para ele. Eu não esperava que ele viesse até aqui. Ao mesmo tempo, Park Yong-wan relembrou a conversa que teve com Yohan Jorg alguns dias antes. Naquela época, Park Yong-wan estava fazendo tudo o que podia para pegar Balmoon emprestado do Dragon Slayer. Claro, seus resultados não foram muito bons. Não, pode-se dizer que Park Yong-wan não tinha nada que lhe permitisse realizar tal transação. Nessa situação, Yohan Jorg abordou-o e fez uma sugestão. Vamos dar as mãos às pessoas do mundo que também querem a morte de Isaac Ivanov. Este é o representante enviado pela Guilda do Messias? Dê as mãos à Guilda do Messias. Sim, ele tem me ajudado todo esse tempo. Devo falar com ele enquanto ele mantém o rosto escondido? De jeito nenhum. Agora estamos do mesmo lado. Qual é o sentido de esconder nossos rostos? Naquele momento, o homem além de Yohan Jorg também tirou o casaco, o chapéu e os óculos escuros. Park Yong-wan, que confirmou sua identidade, soltou uma risada. Eu não esperava que o Deus do Arco viesse. Quando o Deus do Arco foi revelado como representante da Guilda do Messias, a atmosfera ficou um pouco mais pesada. Isso foi natural. Afinal, o significado por trás deste encontro também ficou mais pesado. O Deus do Arco, que também sabia disso, falou com Park Yong-wan em tom pesado. Deve ficar claro, já que fui eu quem veio aqui. De agora em diante, Park Yong-wan, você é um membro da Guilda do Messias. Ele expressou claramente sua vontade em coreano. Você se tornou proficiente em coreano porque está na Guilda do Messias? Park Yong-wan não pôde deixar de fazer um comentário sarcástico sobre isso enquanto lançava um olhar misterioso para o Deus Arco. Depois de olhar para ele por um tempo, Park Yong-wan assentiu. Já que se trata de matar Isaac Ivanov, não pretendo fazer nada tolo. Em vez disso, estou mais curioso sobre a Guilda do Messias. E se você puder me proteger? Então Yohan Jorg abriu a boca. Já que estamos todos na mesma página agora, por que não passamos para a próxima parte? Quando o coreano também saiu de sua boca, o Deus do Arco e Park Yong-wan se viraram para olhar para ele. Como ele poderia falar coreano? Yohan Jorg riu e respondeu a esta pergunta que viu nos olhos deles. Eu estudei um pouco coreano. Com um lindo sorriso que pareceria assustador para quem estivesse olhando, os dois se sentaram. Por enquanto, a situação é simples. A Guilda do Salvador quer se livrar de Isaac Ivanov e a Guilda do Messias também quer. Nesta situação, Kim Woo-jin disse que poderia matar Isaac Ivanov contanto que tivesse o Dragon Slayer's Balmoon. Mas como não conseguimos o Balmoon sozinhos, tivemos que pedir a ajuda da Guilda do Messias. Para esta explicação, o Deus Arco perguntou. Por que você precisa de Balmoon para matar Isaac Ivanov? Você conhece as habilidades de Balmoon? Eu faço. Então a razão é simples. As defesas e resistências de qualquer pessoa ferida por Balmoon são bastante reduzidas. Na verdade, o conceito de defesa é bastante abstrato, mas naturalmente sua resistência ao veneno também cairá drasticamente. E para nós, o jogador que queremos dar a Balmoon o jogador com o veneno mais forte do mundo. Na verdade, esta era uma pergunta que não precisava ser feita. Se você conhecesse as habilidades de Balmoon e soubesse que o jogador que estava pedindo isso era Kim Woo-jin, então você não precisava virar a cabeça para perceber por que ele queria isso. Isso não era algo que o Deus do Arco, que queria matar Kim Woo-jin, não pudesse saber. Certo, isso é verdade. No entanto, desde que o Deus do Arco levantou esta questão, isso significava que ele tinha outras intenções, e o Deus do Arco não demorou muito para revelar isso. Mas por que Kim Woo-jin, a parte envolvida, não está aqui? Com esta pergunta, Park Yong-wan virou-se para olhar para Yohan Jorg. Na verdade, Park Yong-wan queria que Kim Woo-jin participasse da reunião. Afinal, ninguém menos que Kim Woo-jin cuidaria disso, o que significava que certamente estaria arrumado e limpo. Mas Yohan Jorg rejeitou a sugestão de Park Yong-wan. Ele pediu uma reunião sem Kim Woo-jin. Bem, isso também é simples. E agora ele revelou o motivo. Porque Kim Woo-jin também deve ser removido junto com Isaac Ivanov. Não houve mudança nos olhos de Yohan Jorg quando ele disse essas palavras. Prova de que não foi uma sugestão repentina, mas sim algo que ele vinha planejando há muito tempo. Na verdade, não havia nada de estranho nisso. O emissário do submundo é conhecido por seu favoritismo. Portanto, para ser favorecido por ele, preciso afastar meus concorrentes o máximo possível. Sua auréola era o emissário do submundo, só isso já era motivo suficiente.
O deus do arco acenou com a cabeça às palavras de Johann Georg. Afinal, o deus do arco, que tentou inúmeros meios e métodos para matar Kim Voldin apenas para experimentar um amargo fracasso após o outro, não tinha motivos para recusar essa sugestão. É claro que a decisão de Park Yong-wan é a parte mais importante. O único problema foi a decisão de Park Yong-wan, que poderia ser considerado o maior patrocinador de Kim Voldin. Naturalmente, todos se viraram para olhar para Park Yong-wan e sob seus olhares, Park Yong-wan disse: Kim Voldin é uma das melhores cartas que criei desde que me tornei jogador. Ao dizer essas palavras, Park Yong-wan parecia estar perdido em suas lembranças. Com aquele olhar no rosto, ele continuou: para rasgar este cartão com minhas próprias mãos. A atmosfera na sala ficou cada vez mais pesada. Nessa atmosfera, Park Yong-wan olhou para eles e disse: então o que você pode me dar em troca? Se o preço fosse justo, eu desistiria de bom grado deste cartão. Ao ouvirem isso, Johann Georg e o deus do arco sorriram. 15 de janeiro, dia que significava que metade de janeiro havia passado. Uau! Kim Voldin, que estava fazendo algo nas montanhas Alazan, parou o que estava fazendo enquanto seu telefone vibrava e verificou a mensagem que havia recebido. Balmun garantiu. Depois de confirmar a mensagem que recebeu de Park Yong-wan, Kim Voldin deu um sorriso malicioso. A natureza de uma pessoa nunca mudará. Com esse breve ridículo, Kim Voldin digitou uma resposta em seu feature phone e enviou-a para Park Yong-wan. Então vou me preparar para a caça ao Salvador. Ao enviar esta mensagem, Kim Voldin afirmou em sua mente: nunca, apenas. Não importa quem fossem, a natureza de um homem não poderia ser mudada. Poucas horas depois, uma notícia chocante chocou o mundo. A Guilda do Messias anuncia seu ataque à masmorra do 8º andar. O objetivo deles é o Lord Orc, governante de uma masmorra de rank C. E assim que a notícia saiu, mais novidades foram reveladas. A Guilda dos Salvadores está preparada para desafiar a masmorra de nível B do 8º andar. Mais uma vez, a guerra havia começado. Capítulo 262. A maior rivalidade sempre acontecia na segunda partida, também conhecido como jogo de vingança, porque não havia nada que deixasse os lutadores e telespectadores mais desesperados do que uma partida de vingança. A Guilda do Messias desafia uma masmorra de 8 andares. A Guilda dos Salvadores desafia uma masmorra de 8 andares, um nível acima da Guilda do Messias. É por isso que as pessoas ficaram ainda mais entusiasmadas com a segunda partida entre a Guilda do Messias e a Guilda do Salvador. A atenção do mundo inteiro se concentrou nos desafios das masmorras do 8º andar da Guilda do Messias e da Guilda do Salvador. Finalmente está chegando ao fim. Se a Guilda do Messias perder aqui, todos saberão que a Guilda do Salvador é a melhor. Em vez disso, está uma boa oportunidade para a Guilda do Messias derrubar a opinião pública. A Guilda do Messias sempre será a melhor guilda. Foi tal que nem sequer chamá-lo de confronto do século não foi suficiente. Foi a Guilda do Salvador quem deu o primeiro passo nesta partida. A Guilda dos Salvadores se reúne na Montanha Alazan. 999 jogadores se reunirão para caçar a besta de 9 caudas. Muitos jogadores internacionais participarão. Impressionantes 999 jogadores se reuniram na Montanha Alazan, na ilha de Jeju. Aeroporto de Jeju fechado. Porto de Jeju fechado. A ilha de Jeju se torna um palco apenas para a Guilda dos Salvadores. Para garantir que não houvesse problemas com o ataque às masmorras, o governo coreano controlou completamente o acesso à ilha de Jeju. A gigantesca ilha de Jeju foi voluntariamente transformada em palco para a Guilda dos Salvadores. Nunca pensei que fosse possível reservar a ilha de Jeju. Quando Park Yong-wan chegou à ilha de Jeju, que havia sido controlada desta forma em um jato particular, ele foi recebido com a visão de um tranquilo aeroporto internacional de Jeju. Park Yong-wan, que descia as escadas de seu avião, não pôde deixar de rir ao olhar para o aeroporto internacional de Jeju, que foi considerado um dos aeroportos mais movimentados do mundo no passado. A escala é realmente enorme. A escala é muito grande. Naquele momento, um homem que apareceu ao lado de Park Yong-wan expressou seus sentimentos em palavras. Kim Voldin. Percebendo que era Kim Voldin, Park Yong-wan se virou para olhar nos olhos dele. Após uma breve conversa com os olhos deles, Park Yong-wan apontou para o Cadillac Escalade personalizado e a prova de balas que estava estacionado nas proximidades. Logo, os dois entraram no carro. Clique. Houve o som da porta se fechando e naquele momento, Kim Voldin e Park Yong-wan pegaram seus smartphones. Nenhum sinal de comunicação pôde ser visto. Depois de confirmar algo, Park Yong-wan removeu uma espada longa de seu inventário. Não havia necessidade de dizer nada. Ele simplesmente entregou as espadas para Kim Voldin, que verificou sua janela de status ao recebê-las. Balmun. Classificação, lendário. Ataque físico, 888. Nível requerido, nível 88 ou superior. Descrição, espada de Siegfried. Pode matar qualquer coisa. Todas as estatísticas mais 30%. Todo poder de ataque mais 30%. Todas as estatísticas mais 20% ao atacar. Ativa, maldição de Balmun, após ferir um inimigo. Balmun. Ao confirmar que era realmente o Balmun do Dragon Slayer, os olhos de Kim Voldin começaram a brilhar. Claro, esta luz brilhou apenas brevemente. Imediatamente depois, os olhos de Kim Voldin voltaram ao normal e ele calmamente colocou Balmun em seu inventário. A conversa deles começou depois disso. E quanto a Isaac Ivanov? Ele está esperando perto da masmorra. Perto da masmorra? Ele está se preparando para possíveis atos de terrorismo, ataque surpresa e sabotagem preventiva. É a primeira vez que ouço falar dele se preparando tanto. Não é suficiente que Thunderbird cuide disso? A resposta de Kim Voldin à pergunta de Park Yong-wan foi simples. Parece que ele acha que este ataque à masmorra não será fácil nem para ele.
Park Yong-wan fechou a boca com essa resposta. Se fosse uma situação comum, ele poderia ter tentado fazer um comentário sarcástico, mas Park Yong-wan, que tinha visto o relatório da masmorra, não conseguiu nem fazer piadas. É realmente 999? Sim, o número máximo de entradas é 999. O fato de o número máximo de inscrições ser 999 disse-lhe claramente. Será realmente uma masmorra difícil. Sim, uma masmorra com a qual as masmorras do 7º andar não poderiam ser comparadas. Esta masmorra seria muito mais perigosa do que qualquer outra que eles já tivessem enfrentado antes. Era um lugar cuja dificuldade eles nem imaginavam. Com toda a honestidade, eles estavam começando a pensar que esse desafio era muito imprudente. Ele está disposto a desistir? Nesta situação, desistir seria a escolha inteligente. Ele não pretende desistir. Não, a menos que a guilda do Messias desista primeiro. Caso contrário, ele atacará a masmorra a todo custo. Mas Isaac Ivanov não tinha intenção de fazer uma escolha inteligente. Park Yong-wan não fez mais comentários sobre esse fato. Então você está confiante? Em primeiro lugar, temos que deixar Johan Jorg participar deste ataque às masmorras. E precisamos de cerca de 10 pessoas talentosas para arriscar suas vidas neste momento crítico. E isso deveria ser suficiente. Depois de ouvir isso, Park Yong-wan acenou com a cabeça e entregou uma pasta para Kim Woo-jin. Esta é a nossa lista. Nossa lista. Depois de dizer isso, Kim Woo-jin recebeu o papel e colocou-o no bolso. Mas você não me deu uma resposta. Você está confiante? Kim Woo-jin assentiu. Sim. Ao ouvir isso, Park Yong-wan não fez mais perguntas. O interior do veículo ficou em silêncio e depois de um tempo o veículo parou. Chegamos. Eles haviam alcançado o estágio da batalha decisiva. Em 1º de fevereiro de 2025, chegou o dia D. Todos os 999 jogadores foram convocados para a Ilha de Jeju. A Guilda dos Salvadores planeja enfrentar a masmorra do 8º andar imediatamente. Todos os 999 jogadores se reuniram na entrada da masmorra com o objetivo de caçar a besta de 9 caudas, que era o governante da masmorra de nível B do 8º andar. Isso foi incrível em muitos aspectos. Se eles resolverem isso não significa que tudo o que resta é a classificação A. Se eles conseguirem limpar isso, basicamente significa que conquistaram 8 andares. Este é realmente o fim do jogo? Há rumores de que 9 floors é o último, então se continuarem com esse ímpeto, pode acabar no próximo ano. Desafios para novos andares sempre foram feitos no rank D e abaixo. No entanto, com seu primeiro ataque a Guilda do Salvador apontou para um local logo abaixo do pico das masmorras do 8º andar. Isso não é imprudente? Obviamente, isso foi uma coisa muito imprudente de se fazer. Mas a Guilda dos Salvadores não falhou antes, não é? Eles terão sucesso novamente. Certo, Isaac Ivanov não conhece o fracasso, porque ele é o verdadeiro salvador. Porém, o nome Isaac Ivanov transformou essa imprudência em um grande desafio cheio de coragem e não de ignorância. Esta não foi apenas uma analogia vaga. Uma enorme quantidade de talento se reuniu. Todos eles vão apostar suas vidas. É incrível que tantas pessoas talentosas se candidatem sem hesitação. Foi por causa do nome de Isaac Ivanov que muitos jogadores habilidosos e famosos em todo o mundo se dispuseram a arriscar as suas vidas para aceitar este desafio. O nome de Isaac Ivanov estava agora nesse nível. Além do nível de apenas criar resultados, estava no nível de criar uma ordem e um fluxo ao seu redor. É Isaac. Foi esse Isaac Ivanov quem apareceu diante dos jogadores. Em seus dois lados estavam Li Jin e Kim Woo-jin, que poderiam ser chamados de seus confidentes mais próximos. A aparição dos três fez a multidão se acalmar. Esta foi a prova de que todos sabiam que agora não era hora de torcer. E também foi a prova de que todos os reunidos eram veteranos cheios de determinação. Isaac Ivanov não falou com eles por muito tempo. Vamos começar o ataque na masmorra do 8º andar. Seguindo essas palavras curtas, Isaac Ivanov começou a caminhar em direção ao portão da masmorra. Ele caminhou lentamente e logo desapareceu na masmorra. O próximo foi Li Jin. O terceiro foi Kim Woo-jin. Quando Kim Woo-jin entrou na masmorra, os outros jogadores começaram a se alinhar um por um de acordo com a ordem que lhes foi dada. De repente, no momento em que Kim Woo-jin entrou na masmorra, estrondo, o chão tremeu com uma grande explosão. Ocorreu um acidente. Ao planejar um ataque a uma masmorra, a primeira coisa que foi feita foi limpar a área circundante. Além de criar um ambiente que facilitou a entrada dos jogadores no portão da masmorra, pessoas de fora também foram impedidas de entrar na área e a segurança foi mantida em caso de situações inesperadas. O mesmo aconteceu com o ataque à masmorra da Guilda dos Salvadores desta vez. Assim que a masmorra foi descoberta e o ataque à masmorra foi agendado, o governo coreano e o Thunderbird monitoraram conjuntamente a área ao redor do portão da masmorra. O governo coreano chegou a controlar a saída e entrada de toda a ilha de Jeju. Foi um ataque a masmorras feito com os protocolos de segurança mais rígidos já vistos. Estrondo. Portanto, ninguém esperava que algum acidente ocorresse. O que é que foi isso? O que aconteceu? Portanto, este acontecimento foi tão repentino que ninguém soube como reagir. Estrondo. Naquele momento, o som veio mais uma vez. Só que desta vez não houve apenas o som. Cabum. Uma enorme explosão aconteceu ao redor do portão da masmorra e chamas irromperam na área. Algumas das pessoas reunidas gritaram instintivamente. Retiro. Fugir. Foi literalmente um grito instintivo. O grito de seus instintos de sobrevivência. No entanto, os instintos de alguns dos outros eram exatamente o oposto disso. Disseram-lhes para se atirarem às explosões e às chamas. Não foi um absurdo que apareceu na cabeça deles por causa da situação. Continue entrando no portão da masmorra. Antes que feche. Se ninguém se jogasse nas chamas, apenas 3 pessoas ficariam trancadas na masmorra. Foram os gritos de quem pensou até agora. E algumas das pessoas que gritaram também se atiraram no portão da masmorra onde enormes explosões acabavam de acontecer. Contanto que eu não morra.
Se eu puder pelo menos colocar a mão no portão. Confiando em suas estatísticas sobre-humanas e nas configurações de itens, eles se atiraram no portão da masmorra. Estrondo. Naquele momento ocorreu uma terceira explosão, e aqueles que se atiraram em direção ao portão da masmorra foram lançados voando. Cuac! Seus gritos de dor eram muito mais altos do que os gritos anteriores. Oh meu Deus! Isso fez com que aqueles que também estavam prestes a se atirar ficassem rígidos com expressões endurecidas. Estrondo. E neste momento ocorreu uma quarta explosão. Os jogadores não tiveram escolha senão desistir de suas tentativas diante da série de explosões que pareciam ter sido planejadas pensando neles. Estrondo. E a quinta explosão os fez perceber, que já tinha acabado. O portão da masmorra fechou. Foi o momento em que ocorreu o pior cenário possível. O que está acontecendo? Li Jin-ah, que entrou na masmorra, inclinou a cabeça ao ver que ninguém havia entrado depois de Qin Voljin. Por que ninguém vem? Em vez de responder, Qin Voljin simplesmente olhou para o portão da masmorra por onde acabará de passar. Depois de um tempo, ninguém entrou atrás deles. E, espere. Confuso com isso, Li Jin-ah estava prestes a ir para o portão da masmorra. Então ele recebeu uma notificação. Mate 222.222 monstros para avançar para o próximo andar. Nenhum outro jogador entraria na masmorra. Quando ele viu isso, o chocado Li Jin-ah se virou para olhar para Qin Voljin em busca de confirmação. E sob seu olhar, Qin Voljin acenou com a cabeça para mostrar que foi planejado. Parecia que Qin Voljin tinha feito alguma coisa. Não, o que você fez? Qin Voljin respondeu a esta pergunta com calma. Instalamos bombas ao redor do portão da masmorra. Bombas? Instalamos 5 linhas, para que as explosões ocorressem em cadeia. 5 linhas? Porque uma explosão não seria suficiente para impedir a entrada dos jogadores. Tivemos que causar múltiplas explosões. Só então Li Jin entendeu a situação. O que foi surpreendente foi que ele não demonstrou qualquer apreensão ou raiva. Parecia que Li Jin já estava acostumado com tais situações. Droga, eu sabia que estava muito quieto. Não havia como flagelo da terra Qin Voljin não fazer algo ruim. Isso porque Qin Voljin já havia feito coisas malucas e imprudentes muitas vezes desde que começaram a se mudar juntos. Portanto, Li Jin simplesmente fez perguntas em vez de expressar qualquer raiva. Então, qual é o motivo desta vez? Por que você queria que apenas nós dois entrássemos na masmorra? Não me diga que você só queria que tivéssemos um encontro romântico? Qin Voljin respondeu. Depois de entrar na masmorra, muitas pessoas teriam tentado matar Isaac Ivanov. Qin Voljin não tinha nenhuma intenção de compartilhar esta masmorra com outras pessoas em primeiro lugar. Não quero ninguém interferindo ou causando problemas aqui. Além disso, como alvo que tantas pessoas queriam matar, era natural que ele não quisesse se colocar em tal posição. O segundo objetivo é criar uma sensação de crise. Uma sensação de crise? Enquanto a atenção do mundo estava voltada para ele, Isaac Ivanov sofreu um ato de terrorismo. Li Jin bufou com essas palavras. Isto não é um ataque terrorista, é uma automutilação. Além de você, Li Jin, ninguém no mundo pensaria que isso foi um ato de automutilação. Como disse Qin Voljin, ninguém no mundo pensaria que Isaac Ivanov estava por trás deste ataque terrorista. Assim como ninguém pensou que o ataque à sede da Guilda do Messias foi auto-infligido. No passado, a Guilda do Messias fez a mesma coisa. O resultado para a Guilda do Messias foi o mesmo. Assim como a Guilda do Messias mudou a ordem mundial depois de limpar a masmorra após o ataque terrorista, Qin Voljin também pretendia mudar a ordem mundial após este ataque. Em tal situação, se você limpar esta masmorra, o nome de Isaac Ivanov ultrapassará Li Sijunho. O nome Isaac Ivanov definitivamente brilharia em cima do de Li Sijunho. Depois de entender isso, Li Jin não fez mais perguntas. E enquanto estávamos atacando a masmorra da última vez, percebi uma coisa. O que é? Fazer um Cavaleiro da Morte não é fácil se houver muitos jogadores ajudando. Cavaleiro da Morte? Junto com essas palavras, Qin Voljin abriu o livro dos mortos e convocou um cavaleiro esqueleto. Depois de ver, Li Jin relembrou a notificação que recebeu não muito tempo atrás. Existem 220 mil monstros aqui, não existem? E o número de sacrifícios necessários para um Cavaleiro da Morte é... Ao mesmo tempo, ele calculou o número de monstros necessários para formar um Cavaleiro da Morte. Então, Li Jin, que percebeu o que isso significava, disse: Oh meu Deus! Pelos seus cálculos simples, isso significava que 5 Cavaleiros da Morte poderiam ser criados no primeiro andar. Qin Voljin bateu no ombro do agora assustado Li Jin. Li Jin, em o quê? Você conhece o plano, traga alguns monstros. Só então Li Jin percebeu. E, espere. Então você quer que eu tanque enquanto seu cavaleiro esqueleto caça 40 mil monstros? Qin Voljin falou gentilmente quando viu a expressão no rosto de Li Jin. Quando sairmos, deixarei você comprar o que quiser comer. Ei, você acha que eu sou um porco que fica louco por comida? Hein? Você acha que eu sou louco por comer qualquer coisa que você queira comprar? Qin Voljin não respondeu à raiva completamente justificada de Li Jin. Em vez disso, ele simplesmente olhou em volta. Que arra! No mundo silencioso, apenas o grito do cavaleiro esqueleto podia ser ouvido. Só então Li Jin percebeu. Neste momento ele estava sozinho com o monstro mais perigoso do mundo, em um lugar onde ninguém saberia o que aconteceu. Apenas. E aquele monstro era um psicopata que frequentemente fazia coisas que desafiavam o bom senso. Li Jin pensou, então disse: É possível eu conseguir o sushi que não consegui comer no Japão da última vez? Qin Voljin assentiu. Isso deveria ser possível com as doações que recebemos do YouTube. Li Jin soltou um longo suspiro antes de dizer: Ok, então vamos montar a fábrica dos Cavaleiros da Morte. Capítulo 263. Antes de entrar na masmorra, o que a Guilda do Salvador prestou mais atenção foi a segurança. Afinal, Isaac Ivanov já havia sofrido vários acidentes ao entrar em masmorras. Além disso, a masmorra do 8º andar, Terra das 9 Caudas, era claramente um lugar perigoso até mesmo para Isaac Ivanov.
É por isso que eles formaram uma equipe de 999 pessoas que preencheram completamente os limites de entrada e, claro, o mais importante era que eles entrassem na masmorra com todo o seu poder. A Guilda do Salvador proíbe a imprensa. Somente aqueles envolvidos no ataque à masmorra podem entrar no raio de 10 quilômetros ao redor da masmorra. Portanto, a Guilda do Salvador bloqueou o acesso da mídia para garantir a máxima segurança durante o processo de entrada na masmorra. A Guilda do Salvador transmitirá o processo ao vivo pelo YouTube. Em vez disso, a Guilda dos Salvadores decidiu revelar ao mundo o processo de ataque às masmorras em tempo real por meio de uma transmissão ao vivo no YouTube. Isso tornou mais fácil para inúmeras pessoas ao redor do mundo assistirem à entrada da Guilda dos Salvadores na masmorra sem qualquer filtro. Voltam. Entre. Por conta disso, puderam presenciar o acidente ocorrido sem qualquer filtragem. Oh meu Deus, o que diabos aconteceu? Não foi um ataque terrorista, foi? Foi um ataque terrorista. Foi um bombardeio. Ataque terrorista. Foi o momento em que um ataque terrorista repentino e chocante foi realizado contra a pessoa mais próxima de ser o verdadeiro Salvador, atingindo o mundo sem qualquer filtragem. A situação depois só poderia ser descrita como um caos. Foi tão chocante que as pessoas que assistiam simplesmente enrijeceram sem conseguir processar adequadamente o que havia acontecido. O tempo que uma razão firme levou para retornar foi de um dia literal. A Guilda dos Salvadores foi atacada. A esperança está quebrada. Foi o tempo que levou para a mídia começar a publicar artigos e também para o público começar a reagir. Esses malditos bastardos. De jeito nenhum, foram os mesmos caras que atacaram a Guilda do Messias? Só esse tipo de pessoa poderia fazer algo assim. Nesta situação, a primeira reação do público não foi de medo, mas de raiva. Assim como os ratos encurralados não teriam mais medo dos gatos, mas em vez disso mostrariam os dentes. As pessoas do mundo começaram a demonstrar raiva e agressividade em vez de medo, porque era assim que as pessoas do mundo se sentiam. Como ratos encurralados por um gato. E como os ratos não havia nada que pudessem fazer. O 7º dia desde que Isaac Ivanov entrou na masmorra. É possível limpar uma masmorra do 8º andar com apenas 3 pessoas? Um desamparo indescritível encheu as pessoas do mundo, e nesse desamparo, tudo que as pessoas podiam fazer era orar. Só rezo para que Isaac Ivanov tenha paz? Ore para que Isaac Ivanov tenha pelo menos um momento de paz na masmorra, em uma floresta tranquila e desolada. Kim Voldin ficou quieto, usando a máscara do Green Reaper. Foi uma cena serena e indescritível. Porra! De repente, Li Jin apareceu à distância com um grito áspero. A aparência de Li Jin não era boa em muitos aspectos. Embora ele estivesse usando a pele do leão da Nemeia, ele ainda estava coberto de ferimentos, alguns dos quais eram tão graves que chegavam até os ossos. Se as pessoas vissem isso, elas se perguntariam como ele ainda estava vivo e ativo. Alguém está passando por momentos difíceis enquanto o outro está apenas chupando mel. No entanto, em vez de se preocupar com seus ferimentos, Li Jin olhou para Kim Voldin e reclamou. As pessoas fora da masmorra devem estar preocupadas e orando por você, mas você está apenas sentado aqui chupando mel. Enquanto Li Jin a reclamava repetidamente, Kim Voldin simplesmente se virou para olhar para ele com a máscara do Green Reaper no rosto. Que arra! Então, os cavaleiros esqueletos que lutaram com ele apareceram. Uma aura negra fluía constantemente dos ossos de um dos cavaleiros. Um cavaleiro da morte pode ser convocado. Esta foi a prova de que estava qualificado para se tornar um cavaleiro da morte. Finalmente fiz um. Com essas palavras, Li Jin caiu no chão. Ele sabia que era inútil reclamar. É definitivamente difícil lutar apenas com os cavaleiros esqueletos, sem a ajuda do Lich ou dos outros esqueletos. Os cavaleiros esqueletos convocados por Kim Voldin eram definitivamente fortes. No entanto, por mais fortes que fossem, não foi fácil para cerca de uma dúzia de indivíduos, incluindo Li Jin, enfrentar milhares de monstros. Além disso, Li Jin era o único tanque. Em vez disso, este é o 12º dia desde que entramos na masmorra, não é? Demorou 12 dias para criar um cavaleiro da morte. É claro que os outros cavaleiros esqueletos acumularam uma grande quantidade de mortes, o que tornou mais fácil para eles se tornarem cavaleiros da morte mais tarde. Não será fácil. No entanto, quanto mais alto eles subissem na masmorra, mais monstros teriam que enfrentar e mais poderosos seriam esses monstros. Eles estavam apenas no primeiro andar agora. Talvez demorasse mais nos outros andares. Se continuarmos nesse ritmo, levará pelo menos meio ano para limpar esta masmorra. Como disse Li Jin, se eles continuassem atacando a masmorra como estavam agora quando finalmente saíssem, seriam recebidos pelo sol de verão. Você tem razão. Kim Voldin também estava ciente disso. Era exatamente por isso que ele estava usando a máscara do ceifador naquele momento. É por isso que também farei um movimento. O que? Terminei minha análise do terreno circundante e da distribuição dos monstros. Enquanto Li Jin estava trabalhando duro para caçar os monstros, Kim Voldin aproveitou a oportunidade enquanto a atenção dos monstros estava focada em Li Jin e nos cavaleiros esqueletos para fazer uma análise completa do chão da masmorra. Então ele planejou de acordo. De agora em diante, nós dois nos revezaremos. A única coisa que faltava era implementá-lo. Com essas palavras, Kim Voldin levantou-se e desembainhou a espada pendurada na cintura. Balmun exige um sacrifício. Foi o momento em que as presas gananciosas de Balmun foram reveladas. Nunca foi bom lidar sozinho com um grande número de oponentes. Na verdade, seria melhor se você não fizesse tal coisa. No entanto, os jogadores nas masmorras muitas vezes tinham que enfrentar um grande número de adversários de uma forma ou de outra. Por isso recebiam muito treinamento e educação em preparação para tais situações. Foi o mesmo para Kim Voldin. Tendo mais experiência em enfrentar grandes números do que qualquer outra pessoa no mundo, seus conselhos ao enfrentar tais situações foram os seguintes. Não fique muito obcecado com o número de funcionários se você for forçado a lidar sozinho com um grupo maior que 100.
Em vez disso, imagine seus oponentes como uma grande massa, e ataque com a intenção de cortar partes dessa massa aos poucos. Pedaço. Do ponto de vista de Kim Vol-jin, este foi um conselho que resultou de ampla experiência, mas ele geralmente recebia a mesma reação ao dar esse conselho. Isso é fácil de dizer, ninguém pode dizer isso? Kim Vol-jin nunca deu uma longa explicação em resposta a isso. Em vez disso, ele apenas mostrou isso pessoalmente. Ele praticou o idioma usado desde os tempos antigos. Foi a mesma coisa agora. Rugido, uma variante do orc albino. Um monstro ridículo que tinha uma altura média de 2,5 metros, pele branca e olhos vermelhos sangrentos. Além disso, ao contrário dos orcs normais, eles eram tão bons em batalhas em grupo que podiam ser comparados a formigas. Contra 3.000 desses orcs, Kim Vol-jin apenas colocou seu conselho em ação. Puxa! Ele cortou o corpo de um orc albino na frente dele. A localização exata do ferimento não era muito importante. Ele não se preocupou em mirar em sua garganta. Rugido. Ele apenas mediu a profundidade do ferimento pelos gritos do orc, e se a profundidade estivesse no nível desejado, ele passou para o próximo alvo sem hesitação, repetindo a mesma ação. Então ele fez um grande movimento. Rugido. Rugido. Por causa de seus movimentos, os 3.000 orcs albinos foram forçados a se mover para cercar Kim Vol-jin, que havia mudado sua rota mais uma vez. Devido a isso, os orcs feridos foram forçados a ficar para trás. E como descascar a casca de uma maçã, a superfície da massa de orcs albinos foi cortada. Foi realmente um método simples. Cook. À medida que a batalha continuava, o número de orcs que perseguiam Kim Vol-jin diminuía continuamente. Em algum momento, o número de orcs que desmaiaram de exaustão e ferimentos ultrapassou o número que o perseguia. Foi o momento em que Kim Vol-jin provou suas palavras. Kiarra. Então, os cavaleiros esqueletos que estavam esperando à distância apareceram. Todos os cavaleiros esqueletos que apareceram tinham suas próprias armas. Do Mjolnir ao Ganjan e máquia de empunhadura dupla, esses cavaleiros que seguravam todos os tipos de armas lendárias em suas mãos, incluindo o Jang Palsamo e a espada do Rio Azul, desencadearam a hostilidade que reinavam sobre os orcs albinos caídos. Kiarra. O esquadrão dos cavaleiros esqueletos começou seus ataques. A maldição de Balmun foi ativada. Além disso, todos os orcs albinos que os cavaleiros esqueletos enfrentaram foram afligidos pela maldição de Balmun sem medo. A única coisa que esses cavaleiros podiam fazer quando confrontados com tais orcs albinos era realizar um massacre. Suk. Como se fossem arroz sendo colhido, os orcs albinos deram seu último suspiro. E à medida que a contagem de corpos do massacre aumentava cada vez mais, a aura sombria que emanava dos vários cavaleiros esqueletos tornou-se mais forte. Um cavaleiro da morte pode ser convocado. E eventualmente a notificação anunciando o nascimento do terceiro cavaleiro da morte foi ouvida. Isso é uma loucura. Li Jin-ah, que estava assistindo a cena à distância, não pôde deixar de estalar a língua. Logo após o fim da batalha, Li Jin-ah se aproximou de Kim Vol-jin. O Cavaleiro da Morte desapareceu. Você adquiriu os ossos do Cavaleiro da Morte. Li Jin-ah falou com Kim Vol-jin, que colocou o recém-criado quarto Cavaleiro da Morte em seu inventário. Você é incrível, realmente incrível. A resposta de Kim Vol-jin foi simples. Você também pode fazer algo assim. Suas habilidades são boas o suficiente para eu admitir isso. Li Jin-ah, que não esperava o elogio repentino, não pôde deixar de sorrir. Naturalmente pessoas do mesmo nível podem fazer coisas semelhantes. Ele continuou a sorrir, aproveitando as palavras de Kim Vol-jin, que geralmente era mesquinho em seus elogios. Certo, esse homem, Li Jin-ah, uma vez feito corretamente, embora eu possa não ser tão bom quanto você, estou sim. Quando estava prestes a terminar suas palavras, Li Jin-ah percebeu o que estava fazendo. Ou não, ele estava cavando sua própria cova. Na verdade, não acho que poderia estar no mesmo nível. Não importa o quão bom eu seja, tal coisa definitivamente não é possível. Nem mesmo um homem como eu poderia fazer isso. Ele tentou mudar suas palavras, mas Kim Vol-jin bateu no ombro de Li Jin-ah ao dizer: você precisa ter confiança. O homem chamado Li Jin-ah pode fazer isso. Posso garantir. Não, isso eu quis dizer. Eu acredito em você, Li Jin-ah, o homem. O rosto de Li Jin-ah começou a ficar amargo com os repetidos elogios de Kim Vol-jin. Então sua expressão tornou-se resignada. Com essa expressão no rosto, Li Jin-ah disse: em vez disso, quantos Cavaleiros da Morte você está planejando fazer? Você não está tentando fazer 100 deles, está? Kim Vol-jin balançou a cabeça. 100 é um número ridículo. Precisaríamos matar 4,4 milhões de monstros. Li Jin acenou com a cabeça diante da resposta resoluta de Kim Vol-jin. Isso mesmo. As características da masmorra e as restrições de tempo devem ser mantidas em mente. Não podemos passar meio ano nesta masmorra. De qualquer forma, é um número ridículo. Quanto mais Kim Vol-jin continuava a falar, mais realização começava a aparecer no rosto de Li Jin-ah. Kim Vol-jin então disse: pretendo fazer aproximadamente 30 deles. Certo, 30? Então Li Jin-ah gritou inconscientemente: ei, você está louco? Kim Vol-jin falou apenas em tom firme: ainda faltam 27. Porra, como se não aguentasse, Li Jin-ah cuspiu um palavrão. Foi então. Seu nível aumentou. Eu não vou fazer isso. Assim como Li Jin-ah cuspiu todos os tipos de reclamações, Kim Vol-jin recebeu sua notificação de subida de nível 209. Você atingiu o nível 210. Inventário aumentado em 42 espaços. O emissário do submundo admira seu crescimento. Seu inventário aumentou em 42 espaços adicionais. O emissário do submundo elogia sua grandeza. O emissário do submundo concede algum poder a você. Ele recebeu uma bela notificação e Kim Vol-jin sorriu abertamente ao recebê-la. Espero que a classificação da habilidade Cavaleiro da Morte aumente.
Esse sorriso estava cheio de expectativa. Sua auréola recompensou de bom grado sua expectativa. A classificação da habilidade Cavaleiro da Morte aumentou em 2 etapas. 2 passos? Um aumento de 2 etapas. Embora Kim Voldin tenha ficado surpreso com o primeiro presente que recebeu, ele ouviu mais notificações. O emissário do submundo elogia suas conquistas. O emissário do submundo lhe envia um presente especial enquanto aguarda suas realizações futuras. Kim Voldin confirmou imediatamente o novo presente na notificação. Dragão de osso. Condições. Emissário do submundo. Nível requerido. Nível 220. Efeito. Soldados esqueletos convocados podem ser combinados para criar um dragão. Ao ver essa habilidade, Kim Voldin não pôde deixar de rir e ao ver isso, Lidinha falou com raiva. Ei, você ainda consegue rir? Hein? O que há de tão engraçado? Kim Voldin respondeu a esta pergunta facilmente. Eu tive sorte. Finalmente Kim Voldin jogou Balmoon, que ele segurava na mão para Lidinha. Ao receber Balmoon, Lidinha não pôde deixar de olhar para Kim Voldin em estado de choque. E os olhos de Kim Voldin que Lidinha podia ver estavam mais sérios do que nunca. Esse olhar foi a prova. Quando deixarmos esta masmorra, Lidinha não terá oponentes além de Lice Junho. Prova de que o objetivo de Kim Voldin na masmorra não eram apenas os Cavaleiros da Morte. Apenas. Terminaremos todos os nossos preparativos nesta masmorra. Prova de que esta era a última etapa que ele usaria para afiar a espada com a qual mataria o herói que afirmava salvar o mundo. É hora de ser o homem. Shiba. E assim a caçada realmente começou. Capítulo 264. O segundo mês após o ataque terrorista. É o segundo mês desde o desastre e Isaac Ivanov ainda está atacando a masmorra. O mundo ainda estava cheio de uma atmosfera terrível, e estava fadado a ser o mesmo no futuro. Com a habilidade de Isaac Ivanov, ele pode sobreviver por pelo menos meio ano. Isaac Ivanov nunca cairia facilmente. Somente com a habilidade de Isaac Ivanov, eles podem facilmente chegar ao 7º andar. A mídia divulgou todos os tipos de análises positivas de que Isaac Ivanov poderia sobreviver no futuro, mas o mundo sabia a verdade. Não se trata de chegar ao 7º andar, não é? Certo. Eles podem caçar o chefe da masmorra no 8º andar? Essa é a verdadeira questão. Não importa o quão forte seja o grupo de 3 homens de Isaac Ivanov, o chefe da masmorra no 8º andar será difícil. Não seria apenas difícil, seria quase impossível. Afinal, é uma masmorra de classificação B com entrada máxima de 999. No final, o único resultado para Isaac Ivanov foi a destruição. E quando forçadas a enfrentar esse fato, as pessoas só podiam sentir desespero. Há algo que possamos fazer? Se houvesse, teria sido usado antes. O que trouxe ainda mais desespero foi o facto de não haver nada que o mundo pudesse fazer para evitar esta destruição. Foi por isso. Quem são esses bastardos? Precisamos encontrar esses filhos da puta e despedaçá-los. As pessoas do mundo começaram a procurar os responsáveis por esta situação. Pessoas ao redor do mundo começaram a procurar qualquer coisa que pudessem fazer para aliviar um pouco seu desespero e desamparo. Este ataque à masmorra foi mais seguro do que nunca. Eles estavam vigiando o portão da masmorra dias antes do ataque. O governo coreano até desistiu da indústria turística da ilha de Jeju e assumiu o controle dela. Não era um lugar onde estranhos pudessem interferir. E os olhares dessas pessoas começaram a olhar para a Guilda dos Salvadores por dentro e não por fora. De certa forma, isso era natural. Não foi apenas um trabalho pequeno já que houve 5 explosões consecutivas. Eles decidiram fazer o certo. Isso mesmo. Isso não poderia ter acontecido sem a ajuda de funcionários importantes da Guilda dos Salvadores. Neste ataque à masmorra, que foi preparado com mais cuidado do que nunca, não havia espaço para estranhos fazerem o que quisessem. No entanto, uma vez que isto provou que não foi obra de alguém de fora, só poderia ser obra de pessoas de dentro. Isso é uma grande dor de cabeça. Nesta situação, ninguém menos que Park Yong-wan era o mais perturbado. Mesmo para Park Yong-wan, este ataque terrorista foi uma surpresa. Ao mesmo tempo, Park Yong-wan foi quem também foi responsável por lidar com as consequências. Foi por isso que ele esteve mais ocupado do que qualquer outra pessoa durante os últimos 2 meses. E nesse estado, as coisas só estavam piorando para ele em vez de melhorar. Eles estão começando a suspeitar de mim. Ele e os outros membros da Guilda dos Salvadores estavam começando a ser suspeitos de estarem por trás do ataque. É claro que as suspeitas em si não eram o problema. Se eu for pego nisso, estará tudo acabado. O problema era que Park Yong-wan realmente conspirou e manipulou para se livrar de Isaac Ivanov. Tudo. Para esse objetivo, Park Yong-wan chegou ao ponto de dar as mãos à Guilda do Messias. Se esse fato fosse revelado ao mundo, marcaria o fim de Park Yong-wan. Para ele só havia uma solução para esse problema. É por isso que ele definitivamente tem que morrer. Isaac Ivanov e os outros 2 tiveram que falhar no ataque e deixar a masmorra se tornar seu túmulo. Definitivamente. Se isso acontecesse, tudo ficaria claro. A Guilda dos Salvadores não precisaria mais enlouquecer nas masmorras com Isaac Ivanov. E tudo na Guilda dos Salvadores pertenceria a Park Yong-wan. Ele ganharia tudo que Isaac Ivanov conquistou. Naturalmente, Park Yong-wan estava focado em uma coisa. Isaac Ivanov pode limpar a masmorra? Na verdade, não havia necessidade de ele se preocupar muito com essa questão. Bem, não há como eles conseguirem resolver isso. Não havia absolutamente nenhuma maneira de uma equipe de 3 pessoas conseguir limpar uma masmorra do 8º andar, a menos que ele tenha dezenas de monstros como aquele Cavaleiro da Morte. Park Yong-wan, que teve esse pensamento, não pôde deixar de sorrir. Um Cavaleiro da Morte pode ser convocado. Kiara! Junto com essa notificação, um cavaleiro esqueleto com uma forte aura negra anunciou sua presença. Terminamos. E Lidinha também anunciou sua presença com um grito. Haha, terminamos. 30 completados. Ele parecia exausto enquanto comemorava, como um corredor que acabará de terminar uma maratona. Kim Voldin respondeu aos seus aplausos. Bom trabalho.
Foi uma resposta simples, mas mais sincera do que nunca. Kim Vol-jin também ficou genuinamente surpreso e feliz com essa conquista. Conseguimos. Ele não estava mentindo quando disse que queria criar 30 Cavaleiros da Morte. Kim Vol-jin estava realmente determinado a produzir 30 deles. No entanto, ele nunca pensou que seria tão fácil. Especialmente porque Kim Vol-jin conhecia esta masmorra melhor do que ninguém. É mais do que eu esperava. Mas o resultado atual foi melhor do que Kim Vol-jin esperava. Eu não esperava terminar no 5º andar. Foi além da perfeição. Claro, todos esses eram fatos do passado. Portanto, Kim Vol-jin não deu mais importância às memórias do passado para não se emocionar. Em vez disso, seus olhos se voltaram para a janela de status. Kim Vol-jin, nível 216. Halo, emissário do submundo. Estatísticas: saúde 640 mais 1749, vigor 2 mais 901, poder mágico 3 mais 1751. Conquistas: 199. Pontos extras: 0. A única coisa que resta fazer agora é subir de nível. Em vez disso, ele se concentrou na realidade. Li Jin-ah. Ao ouvir seu nome, Li Jin-ah se virou para olhar para Kim Vol-jin. Havia desconforto em seus olhos. Não me diga que você quer fazer mais porque temos tempo para fazer isso, hein? De repente você quer mais 3 porções? Você não vai fazer algo assim, vai? Ele pensou que Kim Vol-jin usaria isso como uma oportunidade para criar mais Cavaleiros da Morte. Na verdade, Li Jin-ah não ficaria surpreso se Kim Vol-jin realmente pensasse assim. 30 é o suficiente. Felizmente Kim Vol-jin não pediu mais. Não faz sentido coletar mais do que isso. Com toda a honestidade, até 30 era um número que Kim Vol-jin não conseguia convocar no momento. Mesmo que ele pudesse ganhar poder mágico com sanguessuga, ele ainda precisaria de monstros para absorvê-lo. Com tal condição em mente não havia necessidade de exagerar. Seria inútil contra ele. Mais importante ainda, Kim Vol-jin criou uma força tão grande para caçar ninguém menos que Lee Si-junho. O novo cartão é mais importante. Em vez disso, o mais importante era garantir ainda mais habilidades ao subir de nível. Esse foi o novo plano de Kim Vol-jin. Vou aumentar meu nível o mais alto que puder no 6º e 7º andares. Ele usou os primeiros 5 andares para criar 30 Cavaleiros da Morte e agora usaria os andares restantes para subir de nível. De agora em diante, vamos nos concentrar em subir de nível. A expressão de Li Jin endureceu quando ouviu as palavras de Kim Vol-jin. Kim Vol-jin disse que eles iriam subir de nível. E ele sabia o que essas palavras significavam mais do que qualquer outra pessoa. Então ele simplesmente deu um longo suspiro, como se tivesse desistido. Certo, eu não posso beber mel. Kim Vol-jin então disse a ele. Li Jin-ah, não há necessidade de você fazer nada. Kim Vol-jin não respondeu ao surpreso Li Jin-ah. Em vez disso, Kim Vol-jin simplesmente colocou seus pensamentos em ação. Depois de retirar seus ossos de seu inventário, ele convocou um grupo de Cavaleiros da Morte. O Cavaleiro da Morte aparece. 5 Cavaleiros da Morte apareceram ao mesmo tempo. Abriu o livro dos mortos. Depois disso, Kim Vol-jin abriu o livro dos mortos. Um Lich aparece. E ele tirou o Lich disso. Um Dullahan aparece. O próximo foi o Dullahan. Então, Kim Vol-jin começou a convocar soldados esqueletos e cavaleiros usando os cadáveres que o cercavam. Chocalho. Kiara. Num instante, um exército de 200 esqueletos apareceu. Kim Vol-jin então se virou e disse, porque o exército de esqueletos cuidará da caça. Assistindo a essa cena, Li Jin-ah só conseguiu sorrir para Kim Vol-jin. Certo, é assim que um necromante deve agir. Para Li Jin-ah, esta foi a primeira vez que experimentou um ataque de masmorra tão confortável e agradável desde que se tornou jogador. Depois que a Guilda do Messias concluiu a masmorra do 8º andar em 2025, o próximo evento que o mundo enfrentou foi o aparecimento da masmorra do 9º andar, o último andar. Com o aparecimento da masmorra do 9º andar, todas as guildas, incluindo a Guilda do Messias, mudaram suas rotas para reunir o máximo de poder possível em preparação para atacar a masmorra do 9º andar. A batalha pelos itens lendários começou assim. Todos foram forçados a participar da disputa. Naturalmente, todos os melhores jogadores pararam nas masmorras do 8º andar. Todos, incluindo o Dragon Slayer, pararam aí. Naturalmente, o mesmo aconteceu com Lee Si-junho, o salvador da Guilda do Messias. Sua corrida aparentemente imparável, que sempre esteve em um estágio mais elevado que as outras, parou pela primeira vez. Da perspectiva do mundo, isso não era uma boa notícia. Naquela época pensei que era uma oportunidade. No entanto, antes de retornar ao passado, Kim Vol-jin viu isso como uma oportunidade única na vida. Uma oportunidade de estar no mesmo palco que Lee Si-junho. Uma oportunidade de alcançar Lee Si-junho, que sempre subia um degrau mais alto que ele. Uma oportunidade de atacar o 9º andar com ele. Ele achou que era uma grande oportunidade de atacar a masmorra final junto com Lee Si-junho e ficar no mesmo palco que ele. Ele pensou que era uma oportunidade do céu para salvar o mundo com ele. Isso foi o que Kim Vol-jin pensou naquela época. Então, para Kim Vol-jin, que era assim naquela época, uma masmorra de rank B, um teste que poderia provar sua qualificação para atacar uma masmorra de rank A, era um estágio indescritivelmente importante. Então eu estava mais desesperado do que nunca por qualquer masmorra. Ele queria mostrar tudo o que tinha para provar que era mais qualificado do que qualquer outra pessoa. E foi a masmorra que apareceu na ilha de Jeju, a masmorra das 9 caudas, que se tornou o estágio de teste de Kim Vol-jin.
A raposa de 9 caudas, eu queria pegá-la com mais perfeição do que qualquer pessoa no mundo. Uma resolução extraordinária. Além disso, Kim Voldin, que passou por inúmeras adversidades, atingiu o auge em termos de habilidade. E foi perfeito. E o resultado que ele criou foi a perfeição em si. No momento em que ele recebeu o relatório da masmorra, e no momento em que o entendeu, era impossível para qualquer outro jogador atingir a masmorra de forma mais esmagadora e completa do que ele. A tal ponto que pensei que não conseguiria fazer isso de novo. Até o próprio Kim Voldin pensou que era impossível atacar outra masmorra com tanta perfeição. Mesmo depois de voltar ao passado, esse pensamento não mudou. Mesmo antes de entrar na masmorra desta vez, Kim Voldin não achava que um ataque perfeito seria possível. Então ele pensou que seria melhor focar apenas em fazer os Cavaleiros da Morte. Mas agora, seus pensamentos mudaram. Isso é uma loucura. Um exército de esqueletos cujos números ultrapassavam 400. Kiara, 40 cavaleiros esqueletos e um Dullahan como cavalaria. Oi! 10 Banshees vagando pelo exército de esqueletos e um Lich olhando vagarosamente do ponto de vista mais alto. Isso é realmente insano. E os 12 Cavaleiros da Morte que fizeram até o exército mencionado parecer papel. Na frente deste exército de mortos-vivos, os corpos de mais de 100 mil monstros estavam espalhados como um tapete. Foi uma cena que representou uma vitória esmagadora numa batalha contra um grande exército, uma quantidade ridícula de monstros. Essa visão lhe disse claramente. O bom senso que Kim Voldin conhecia foi completamente destruído naquele momento. Apenas. É um ataque completamente diferente daquela época. Portanto, Kim Voldin tinha certeza de que a experiência que teve antes de retornar ao passado, o ataque que considerou mais perfeito do que qualquer outra coisa, seria completamente desafiado. Claro, uma coisa permaneceu inalterada. Esta masmorra ainda será o palco que me permitirá chegar a Lice Junho. Que esta masmorra foi a última porta que ele teve que passar para encontrar o herói que afirmava que salvaria o mundo. Avance para o próximo andar. Kim Voldin então ouviu a notificação que lhe dizia para subir até o último andar. Capítulo 265. Os jogadores tinham um ditado. Pisar em um novo andar era como pisar na superfície da lua. Aqueles que ouviram pensariam que pisar em um novo andar seria uma experiência incrível e misteriosa. Naturalmente, eles tiveram a ideia errada. A razão pela qual os jogadores compararam os novos andares com a lua não foi porque era novo, fresco ou mesmo incrível. Em vez disso foi porque eles pisaram em um espaço misterioso, onde não seria estranho que morressem repentinamente sem saber o que aconteceu. Isso era o que aquele ditado significava. Foi o mesmo para Li Jinha naquele momento. Gole. No momento em que entrou no 8º andar, ele não pôde evitar engolir inconscientemente a saliva. Até mesmo Li Jinha, que encontrou e superou inúmeras dificuldades, não pôde deixar de ficar tenso. No entanto, não poderia ser ajudado. Noite. No 8º andar da masmorra, havia uma escuridão que lembrava a superfície da lua. Além disso, a escuridão era tão densa que eles não conseguiam ver nada, exceto pequenas luzes que tremeluziam à distância. Nesta escuridão, Kim Voldin, cujos olhos ficaram dourados, disse: essas luzes são Foshiri. Através dos olhos de Horus, ele foi capaz de determinar a identidade das luzes que iluminam a escuridão. Raposa de Fogo? Li Jinha, que se lembrava claramente de sua experiência ao lidar com a Foshiri, ficou surpreso e não pôde deixar de perguntar com cuidado. Não é um monstro que só aparece no 5º andar? Raposa de Fogo. Eles eram monstros que podiam assumir a forma de qualquer outro monstro e não podiam ser combatidos por ataques normais. Além disso, eram monstros raros que só foram encontrados no 5º andar. Eles não são monstros. Mas os Foshiri que eles estavam vendo naquele momento não eram monstros. Eles são mágicos que a raposa de 9 caudas criou com sua habilidade. Magia. A magia da raposa de 9 caudas. A expressão de Li Jinha endureceu quando ouviu essas palavras. Espere, o chefe desta masmorra é uma raposa de 9 caudas? Kim Voldin franziu a testa ligeiramente com a pergunta. Isso porque era uma pergunta verdadeiramente inesperada. Kim Voldin pensou que Li Jinha saberia que o monstro-chefe desta masmorra era uma raposa de 9 caudas. Então o que você achou que era a besta de 9 caudas? Porque a única besta de 9 caudas que eles conheciam era a raposa de 9 caudas. Mesmo que fosse outro monstro, ainda era natural manter pelo menos a raposa de 9 caudas em mente. Li Jinha só conseguiu coçar a cabeça timidamente quando ouviu a pergunta de Kim Voldin e disse: não bem, eu simplesmente não pensei muito sobre isso, ok? Nós apenas temos que derrotar o que quer que seja, não é? Então eu apenas me preparei para derrotar tudo o que encontramos. Uma masmorra de 8 andares, o primeiro ataque de masmorra de 8 andares, e ele não pensou muito sobre isso? Incrível! Esse fato fez com que até mesmo normalmente estoico Kim Voldin expressasse sua surpresa e admiração. Essa admiração fez Li Jinha sorrir ao dizer: haha, eu sou um pouco incrível. Foi um sorriso muito brilhante. De qualquer forma, esses Foxfires não são monstros, mas magia. Com o sorriso ainda no rosto, Li Jinha continuou. Isso não significa que não receberíamos nenhum saque se o matássemos, e que não teríamos experiência para subir de nível. Além disso, já que é a habilidade da raposa de 9 caudas, isso não significa que ela pode continuar convocando eles indefinidamente? Felizmente, Li Jinha não esqueceu os perigos do Foshiri só porque ouviu dizer que era mágico. Então temos que procurar pela raposa de 9 caudas enquanto lidamos com esses Foxfires. Isso é uma grande dor de cabeça. E tenho certeza de que a raposa de 9 caudas estaria escondida no escuro, não seria fácil de encontrar. Além disso, Li Jinha foi capaz de analisar rapidamente as dificuldades do ataque à masmorra. Foi como ele disse. Em primeiro lugar, os Foxfires mágicos eram bastante complicados. Eles não eram monstros, eram construções feitas de magia, mas essa era a única diferença entre eles, pois ainda tinham as mesmas características. Foxfires poderiam se transformar em qualquer monstro, e ataques comuns não funcionariam neles.
Além disso, a luz emitida pelos Foxfires basicamente cegou os caçadores. Não importava se eles permanecessem no escuro, mas se em tal escuridão uma luz brilhante aparecesse quando ela se apagasse, os olhos da maioria das criaturas vivas precisariam de tempo para se ajustarem à escuridão mais uma vez. Quantos deles a raposa de 9 caudas pode convocar? A parte problemática era o fato de que eles não tinham certeza de quantos Foxfires a raposa de 9 caudas poderia convocar de cada vez. Isso pode ser apenas uma parte disso. Se forem 100 ou mais, isso seria uma grande dor de cabeça. Seria muito difícil se o número ultrapassasse 100. Kim Woo-jin respondeu a esta pergunta para ele. Infinitamente. O que? Infinitamente. Ao ouvir essa expressão, Li Jinha só conseguiu olhar para Kim Woo-jin em estado de choque. Então Kim Woo-jin continuou. Na pior das hipóteses, talvez eu consiga convocá-los infinitamente. Então temos que planejar com isso em mente. Embora ele tenha dito o pior cenário, Kim Woo-jin sabia com certeza que a raposa de 9 caudas era capaz de invocar Foxfires infinitamente. É por isso que é o pior. E essa foi a razão pela qual a raposa de 9 caudas foi um dos piores monstros para enfrentar. Nesse caso, uma batalha prolongada é inevitável. Contra a raposa de 9 caudas, uma batalha prolongada era basicamente inevitável. Mesmo se for esse o caso, não seria bom ter uma batalha prolongada. Se não houvesse outros monstros além da raposa de fogo, meu poder mágico não seria capaz de durar. Além disso, na ausência de cadáveres, Kim Woo-jin não seria capaz de mostrar toda a sua habilidade. Como disse Kim Woo-jin, se não houvesse outros monstros no chão, ele não seria capaz de absorver nenhum poder mágico adicional. Então temos que terminar isso em um dia. Portanto, Kim Woo-jin pretendia encerrar a batalha com a raposa de 9 caudas em um dia. Uau! Li Jinha soltou um longo suspiro com essas palavras. Então acho que terei que lidar com Foxfires novamente. Essa é apenas a minha vida. Mas Kim Woo-jin o interrompeu. Desta vez, vou lidar com os Foxfires. Junto com essas palavras, Kim Woo-jin deu Balmoon, que estava em suas mãos, para Li Jinha. Se você encontrar a raposa de 9 caudas enquanto estou lidando com os Foxfires, esfaqueie-a. Chocado, Li Jinha não pôde deixar de perguntar. Por quê? Kim Woo-jin respondeu facilmente. Porque será mais rápido se eu cuidar disso. Junto com essas palavras, Kim Woo-jin tirou Excalibur de seu inventário. Em uma floresta coberta por uma escuridão profunda, estalar, numerosos Foxfires criados pela raposa de 9 caudas, cada um com a forma de um monstro diferente, iluminaram a escuridão. De certa forma, elas poderiam ser chamadas de lindas lanternas. Estalar. Em particular, eles iluminaram a floresta escura como estrelas iluminando o céu noturno. Foi realmente uma cena linda. Mas não foi apenas lindo. No escuro, seu brilho serviu apenas para cegar os jogadores que vieram caçar a raposa de 9 caudas, atraindo-os como mariposas e fazendo com que eles não percebessem o que estava ao seu redor. Além disso, os Foxfires foram organizados de tal forma que se um Foxfire fosse atacado, os demais seriam capazes de cercar rapidamente os agressores. Estalar. Os Foxfires foram estabelecidos para permitir que o mestre deste território aniquilasse os intrusos mais rapidamente. Aqueles que conheciam tal fato não ousariam chamar tal coisa de bela. Claro, isso não significava que era garantido que funcionaria. Cavaleiro da Morte. O Cavaleiro da Morte criado pela morte saiu da escuridão na frente de uma Foxfire. Estalar. Quando o Cavaleiro da Morte apareceu, o Foxfire assumiu a forma de um troll. E quando a batalha começou, a espada do Cavaleiro da Morte atravessou a raposa de fogo. A espada do Cavaleiro da Morte cortou facilmente a raposa de fogo. De certa forma, isso era de se esperar. A espada que segurava na mão não era outra senão a lendária espada de Aquiles, que não teve problemas em cortar a raposa de fogo. Além disso, não era outro senão o Cavaleiro da Morte quem empunhava esta espada. O Cavaleiro da Morte corta a vida da raposa de fogo, um ser que era capaz de matar qualquer ser vivo. Um Cavaleiro da Morte tinha a habilidade de destruir um Foxfire com as próprias mãos. Então, naturalmente, a batalha foi unilateral. Chic. O Cavaleiro da Morte, que montava um cavalo esqueleto, balançou a espada 3 vezes, enviando pedaços da raposa de fogo voando a cada golpe. Foi um momento em que Foxfire, uma criatura que aterrorizou todos os jogadores que os encontraram nas masmorras do 5º andar, ficou extremamente indefeso. Então o Foxfire ao redor começou a se mover. Estalar. Os corpos em chamas de mais de 30 Foxfires começaram a queimar intensamente enquanto se transformavam. As formas que assumiram eram de monstros capazes de correr muito rapidamente. Nesse estado, todos eles se reuniram em direção ao Cavaleiro da Morte. Então, os Cavaleiros da Morte que estavam escondidos na escuridão tornaram suas aparições conhecidas. Esses Cavaleiros da Morte, que apareceram de repente, atacaram todos os flancos dos Foxfires, sem exceção. Foi um ataque surpresa. Um ataque surpresa que seus inimigos não poderiam ter previsto. Naturalmente, o efeito deste ataque foi poderoso. Shuk. Os 12 Cavaleiros da Morte que apareceram unilateralmente aniquilaram os Foxfires a tal ponto que suas lutas mal poderiam ser chamadas como tal. Naturalmente, a floresta escureceu como resultado. Era como se os Cavaleiros da Morte tivessem ocupado esta parte da terra. Estalar. De repente, um grupo de Foxfires apareceu à distância. Naquele momento, exatamente 300 Foxfires foram criados. A raposa de 9 caudas convocou Foxfires. E foi nesse momento que a raposa de 9 caudas, que até então estava em silêncio, finalmente mostrou sua hostilidade para com os intrusos. Estalar. Como soldados bem treinados, todos os Foxfires que apareceram assumiram a forma de ogros e começaram a avançar em direção aos Cavaleiros da Morte como um exército bem treinado. Num instante, a escuridão da floresta foi afastada pelo brilho resplandecente. A visão era tão brilhante que forçaria os espectadores a desviar o olhar. Claro, os Cavaleiros da Morte não precisavam desviar o olhar desta cena.
Seguindo este grito aterrorizante, 13 Cavaleiros da Morte, cada um montado em um cavalo esqueleto, atacaram o grupo de Foshiri em forma de ogro sem hesitação. Luz e escuridão. Os dois grupos que só poderiam ser descritos desta forma logo colidiram. Então algo começou a se aproximar dos Foxfiris por trás. O portador da Excalibur confirmou a hostilidade do Foshiri. Excalibur concedeu a você a bênção do vencedor. Foi Kim Voldin. Aparecendo atrás do exército Foshiri em forma de ogro, Kim Voldin saltou em direção a eles assim que apareceu. Este salto de Kim Voldin foi avistado por um Foshiri ogre de 5 metros de altura, cujo pescoço foi imediatamente cortado pela espada de Kim Voldin. Você cortou o pescoço do inimigo. A bênção do seu vencedor terminou. Cortado por Excalibur, este ogro Foshiri foi imediatamente extinto. Esta foi uma das habilidades de Excalibur. Cortar o pescoço do adversário era uma vitória garantida e nenhuma interferência seria tolerada. Estalar. Quando Kim Voldin apareceu, alguns dos ogros Foshiri se viraram para encará-lo. Esse foi o momento em que a linha de batalha perfeitamente formada entrou em colapso. Naturalmente, esta foi uma boa notícia para os Cavaleiros da Morte. Os Cavaleiros da Morte estavam preparados para retribuir a oportunidade que seu mestre lhes deu com apenas uma palavra. Vitória. De repente, Ice Arrows disparou à distância. Magos esqueletos. Foi o momento em que começaram a prestar apoio sob as ordens do Lich. A linha de batalha quebrada teve que enfrentar os Cavaleiros da Morte, monstros que desafiavam o bom senso, bem como o fogo de apoio dos magos esqueletos. Diante de tal situação, o exército ogro Foshiri não foi capaz de mostrar nem metade de sua força original. Apesar de superá-los em número, o exército Foshiri estava em desvantagem. O portador da Excalibur confirmou a hostilidade do Foshiri. Uau! E em tal situação, Kim Voldin mostrou suas proezas com mais força do que qualquer outra coisa. Eles literalmente começaram a varrer o Foshiri. Em tal situação, a escolha que a raposa de 9 caudas que se escondeu no escuro faria era simples. A raposa de 9 caudas convocou Foxfiris. Desta vez convocou 500 Foxfiris. Estalar. A luz que mais uma vez começou a diminuir, agora brilhava com mais intensidade do que nunca. Foi naquela época. Lá, Li Jin, que estava procurando pela raposa de 9 caudas todo esse tempo, fez seu movimento. Assim como Kim Voldin disse, os Foxfiris só serão convocados em torno da raposa de 9 caudas. A raposa de 9 caudas convocou Foxfiris ao seu redor, então Kim Voldin disse a ele para usá-los para encontrar sua localização. E agora ele havia descoberto. É menor do que eu esperava. O corpo de 10 metros de comprimento da raposa de 9 caudas, que se abaixou para não ser avistado entre as Foxfiris, apareceu diante dos olhos de Li Jin. Então Li Jin atacou a raposa de 9 caudas com uma espada na mão. Só uma vez. A tarefa de Li Jin era deixar apenas um ferimento na raposa de 9 caudas. Isso foi mais fácil do que qualquer tarefa que Li Jin recebeu até agora. Portanto, Li Jin executou bem essa tarefa. Puk! A ponta da espada de Li Jin perfurou a lateral da raposa de 9 caudas, que tinha toda a sua atenção voltada para Kim Voldin. Naquele momento, um grito bizarro saiu da boca da raposa. Ao mesmo tempo, o corpo da raposa de 9 caudas começou a queimar com uma violenta chama vermelha. O alter ego da raposa de 9 caudas foi destruído. Isso provou que o monstro que Li Jin acabará de esfaquear era apenas um alter ego, uma das habilidades da raposa de 9 caudas. Em outras palavras, significava que a tarefa supostamente fácil de Li Jin havia falhado. Ao mesmo tempo, uma grande árvore próxima fez um som assustador quando rapidamente se transformou na forma da raposa de 9 caudas. Crunch! Depois de revelar outra habilidade, a raposa de 9 caudas abriu a boca para Li Jin. Estalar. Então uma enorme bola de fogo voou de sua boca e engoliu Li Jin como uma cobra feita de fogo. Estalar. O fogo rapidamente envolveu e queimou Li Jin até as cinzas antes mesmo que ele tivesse a chance de gritar. Os lábios da raposa de 9 caudas se curvaram em um sorriso cruel com esta visão. Foi um sorriso que zombou de sua presa por ter caído na armadilha que criou. Puk! Este não era outro senão o som do lado da raposa de 9 caudas sendo perfurado. E com o som, algo apareceu gradualmente ao lado da raposa de 9 caudas. Ocultação do Cap of Invisibility liberada. A figura revelada foi Li Jin usando o chapéu da invisibilidade. A raposa de 9 caudas foi afetada pela maldição de Balmun. Além disso, a espada que ele segurava na mão era Balmun. O que acabou de acontecer foi muito simples. Kim Voldin também deu a 7ª cauda da raposa de 9 caudas em seu inventário para Li Jin, e Li Jin usou o item para criar um alter ego. E desde então seu corpo real estava escondido pelo chapéu da invisibilidade. Em outras palavras, Kim Voldin esperava que a raposa de 9 caudas usasse seu alter ego desde o início. Este foi o plano de Kim Voldin para ferir a raposa de 9 caudas. A raposa de 9 caudas incendeia-se. A raposa de 9 caudas, que foi atacada com sua própria habilidade, de repente se incendiou. Em um instante, seu corpo ficou coberto por enormes chamas e Li Jin recuou instintivamente. Isso é perigoso. Foi uma atitude sábia. Se ele entrasse em contato com aquele fogo, então, como fogo do inferno, ele não se apagaria até que ele fosse reduzido a cinzas. Claro, enquanto recuava, Li Jin manteve os olhos na raposa de 9 caudas. Se eu deixar escapar, Kim Voldin vai me espancar até a morte. Ele estava determinado a continuar seguindo a raposa de 9 caudas até morrer. Clarão. De repente, a raposa de 9 caudas emitiu uma luz intensa antes de desaparecer. Naquele momento, os olhos de Li Jin perderam a função. Isto não era o mesmo que um efeito cego. Foi apenas um processo natural de adaptação de seus olhos a uma fonte de luz intensa. Mesmo que Li Jin tivesse a pulseira de Lancelot que o tornasse imune aos efeitos negativos de status, ele não seria capaz de evitar esse fenômeno natural. Eu perdi isso.
Quando os olhos de Lidinha finalmente se ajustaram, a raposa de 9 caudas já havia desaparecido. Tudo que restou em seu lugar foi Balmung, que havia caído de seu corpo. Droga! De repente, um pequeno soldado esqueleto Goblin apareceu ao lado de Lidinha. Então o soldado esqueleto disse: apenas, bom trabalho. Lidinha respondeu sem rodeios às palavras de Kim Voldin. Você está sendo sarcástico agora? Não, estou falando sério. Significa? O soldado esqueleto assentiu, porque agora posso sentir o cheiro do sangue da raposa de 9 caudas. Capítulo 266. Kim Voldin, que caçou a raposa de 9 caudas antes de retornar ao passado, adicionou uma lista de requisitos para lidar com esse monstro em seu relatório da masmorra. Primeiro, o poder para lidar com pelo menos 1000 Foxfires num curto período de tempo era absolutamente necessário. Em segundo lugar, a capacidade de detectar a localização da raposa de 9 caudas quando ela convocou Foxfires mais uma vez. Terceiro, a capacidade de identificar e atacar o seu corpo real, e não o corpo do seu alter ego. Quarto, a capacidade de rastrear a raposa de 9 caudas, que sem dúvida tentaria escapar. Quinto, a capacidade de cortar todas as caudas da raposa de 9 caudas durante a perseguição. Antes de retornar ao passado, essas foram as etapas que Kim Voldin conduziu seus companheiros para caçar a raposa de 9 caudas. Principalmente o quinto. Kim Voldin finalmente conseguiu cortar todas as caudas da raposa de 9 caudas depois de 14 escaramuças diferentes. Usar apenas 14 lutas para fazer isso fez com que todos julgassem o ataque de Kim Voldin à raposa de 9 caudas como perfeito. No entanto, o número de escaramuças que o atual Kim Voldin precisava era de apenas 1. A raposa de 9 caudas perdeu todas as suas caudas. Em apenas uma batalha, a raposa de 9 caudas só conseguiu soltar um grito miserável quando Kim Voldin cortou todas as suas caudas. Esta era uma situação que poderia ser admirada por vários motivos. Claro, Kim Voldin não sentiu nenhuma admiração, nem se concentrou em suas lembranças. Assim que a raposa de 9 caudas soltou aquele grito, ele rapidamente diminuiu a diferença entre eles e cortou sua garganta com a espada. A raposa de 9 caudas saltou para trás para evitá-lo, mas Kim Voldin deu outro passo à frente, medindo a distância perfeitamente enquanto balançava a Excalibur. Você matou a raposa de 9 caudas. Sem qualquer suspense, a raposa de 9 caudas, que primeiro perdeu a cauda e depois a cabeça, caiu no chão. Finalmente acabou. Lidinha, que segurava Balmung nas mãos, preparado para intervir em caso de algum acidente, relaxou um pouco ao ver esta cena. No entanto, Kim Voldin era diferente. Em vez disso, ele virou a cabeça e olhou em volta. Então, ele viu uma das caudas da raposa de 9 caudas, que ele havia cortado, começar a emitir uma luz brilhante. A primeira cauda da raposa de 9 caudas. Classificação: lendário. Nível requerido: nível 1 ou superior. Descrição: a primeira cauda da raposa de 9 caudas. Ele contém um poder misterioso. Se todas as 9 caudas forem coletadas, será possível usar o poder da raposa de 9 caudas. Toda defesa mais 20%. Concede a habilidade de usar a habilidade Transformar. Foi o momento em que ele reuniu todas as 9 caudas. Kim Voldin adicionou esta cauda ao seu inventário sem hesitação. Coletou todas as 9 caudas da raposa de 9 caudas. Você desbloqueou o poder da raposa de 9 caudas. O poder da raposa de 9 caudas. Junto com essa notificação, outra janela apareceu diante dos olhos de Kim Voldin. Poder da raposa de 9 caudas. Todas as habilidades das caudas da raposa de 9 caudas podem ser usadas sem consumir nenhum poder mágico por 9 minutos. Foi um ganho inesperado. No entanto, Kim Voldin não ficou pensando em seus ganhos por muito tempo. Agora só sobrou um. Porque agora havia apenas uma presa que Kim Voldin realmente queria caçar. Muitas vezes foi dito: sempre há altos e baixos na vida. Se coisas boas acontecessem, então coisas ruins aconteceriam. E se coisas ruins acontecessem, então coisas boas aconteceriam. Era um ditado comum. Mas não foi outro senão a Guilda do Messias que provou ao mundo a verdade por trás dessas palavras. A Guilda do Messias conclui com sucesso a masmorra do 8º andar. A Guilda do Messias mata o Lord Orc. Após o ataque terrorista à Guilda dos Salvadores, a Guilda do Messias não desistiu de seu ataque à masmorra do 8º andar, Orc Lord's Kingdom, e trouxe esperança ao mundo mais uma vez. Lice Junho se torna o primeiro jogador a conquistar 8 andares. Lice Junho escreve sua própria lenda. Foi o momento em que Lice Junho se tornou o primeiro a limpar uma masmorra do 8º andar. No final, Lice Junho é o único herói que pode salvar o mundo. Lice Junho foi o único salvador desde o início. Certo, no final, só a Guilda do Messias pode salvar o mundo. Ao mesmo tempo, foi o momento em que Lice Junho mais uma vez tomou o lugar do único salvador do mundo. Em outras palavras, ninguém tinha mais expectativas. O ataque do partido de Isaac Ivanov ainda está em andamento. Isaac ainda está vivo. Eles acreditavam que Isaac Ivanov ainda estava vivo, mas também que suas chances de retornar eram praticamente nulas. Mais cedo ou mais tarde receberemos notícias sobre o obituário de Isaac Ivanov. Acabou. Pensando no ditado, depois de receber boas notícias, o mundo estava preparado para receber novamente mais notícias. Então, no dia 1º de abril, Isaac Ivanov contou-lhes. Isaac Ivanov limpa a masmorra com sucesso. Isaac Ivanov mais uma vez cria um milagre, que sua história ainda não havia terminado. O Dragon Slayer disse uma vez: as chances de Isaac Ivanov ter sucesso são as mesmas de o jogo terminar repentinamente.
Trindade da Grande Guilda disse. Não importa o quão incrível seja o cão de caça, não há como ele caçar um urso sozinho. É por isso que trabalhamos juntos. As masmorras também sabem disso. É por isso que estabelecem um número máximo de entradas. Park Yong-wan, que se tornou mestre temporário da Guilda dos Salvadores, também disse. Só posso orar sinceramente pelo seu retorno. Estes eram alguns dos jogadores que sabiam mais sobre masmorras do que qualquer outra pessoa no mundo. E eles disseram a todos que Isaac Ivanov não poderia retornar em segurança da masmorra do 8º andar. Era impossível. O raciocínio deles também era tão válido que ninguém ousou refutá-lo. Isaac Ivanov retorna. Então, quando esta notícia foi divulgada, ninguém no mundo ficou realmente surpreso. Não pode-se dizer que eles não prestaram atenção alguma a isso. Alguém está fazendo piadas de novo. Isso é uma piada de 1º de abril? É uma piada muito nojenta. Como era 1º de abril, a maioria das pessoas no mundo considerou isso uma piada cruel do 1º de abril feita por alguém. O mesmo aconteceu com a mídia. Isaac Ivanov saiu da masmorra? Não tenho certeza de quem inventou isso, mas de qualquer forma, eles são loucos. Mesmo que seja no 1º de abril, essas piadas são perigosas. É ridículo. Teria sido mais verossímil se dissessem que um meteoroide estava em rota de colisão com a Terra. E a NASA está treinando uma equipe de perfuração de plataformas petrolíferas para explodir o meteoroide. Apesar de ter sido potencialmente a maior notícia de última hora que já receberam, ninguém prestou atenção a isso. Talvez por acaso ainda houvesse alguns que quisessem confirmar a autenticidade da informação, algo incrivelmente raro. Em outras palavras, ainda havia alguns deles. Alguns repórteres, alguns deles até usando seus smartphones, pesquisaram com a mentalidade de não há nada a perder. Pensando nisso, eles entraram no YouTube e conferiram o canal de transmissão ao vivo de Isaac Ivanov. Claro, os pensamentos desses repórteres eram os mesmos. Deve ser mentira. Quem inventou essa bobagem? Eu sabia que alguém faria algo assim. Que o que eles estavam fazendo era completamente sem sentido. Não foi diferente de procurar no chão depois de ouvir alguém dizer que perdeu um anel de diamante de 10 quilates. O que está acontecendo? No entanto, se você pensasse ao contrário, se procurasse no terreno, você poderia se tornar a pessoa que encontrou o diamante. Eles estão preparando uma transmissão ao vivo. O canal de Isaac Ivanov está ativo. E os repórteres que descobriram inesperadamente um tesouro não puderam deixar de gritar. Isso é um furo. Oh meu Deus! Eles agiram rapidamente para se tornarem os personagens principais para divulgar as últimas notícias. Esses poucos jornalistas e internautas ao redor do mundo começaram a agir. E através deles esta notícia repercutiu em todo o mundo. Isaac Ivanov está de volta. Isaac Ivanov está de volta. O herói que salvaria o mundo estava de volta. No escritório de Ossi-chan, todos os funcionários estavam reunidos em frente a um monitor. Quantas pessoas se conectaram? Ossi-chan, que estava entre eles, fez essa pergunta ao funcionário sentado com mouse e teclado na frente dele. O subordinado respondeu a pergunta com uma expressão rígida. O YouTube não está nos mostrando os números. O que isso deveria significar? Eles nos informaram que este não era um evento que deveria ser usado para quebrar recordes, só posso concordar. Um grande número de pessoas certamente assistiria à transmissão, então o número de visualizações não era algo que precisasse ser registrado. O número não deveria ser exibido. Ninguém discordou deste fato. Certo, é digno de tal decisão. Este é um evento histórico. Porque eles tinham certeza de que esta transmissão ao vivo após o ataque bem-sucedido de Isaac Ivanov às masmorras definitivamente entraria para a história. Não apenas isso seria inscrito na história da humanidade, mas as gerações futuras que aprendessem sobre o passado certamente seriam informadas sobre este dia. Foi uma história que não faltou inspiração. Do que diabos você está falando? Precisamos dos números para calcular as doações e usá-las para negócios mais tarde. Claro, Ossi-chan era diferente. Ei, sério, eu deveria ter feito um site em vez de usar o YouTube. Aposto que eles nem vão arrecadar nenhuma doação para isso. Sua insatisfação deixou seus subordinados completamente sem palavras. Então a transmissão começou. E o rosto de Isaac Ivanov apareceu na tela. Eles limparam. O ataque foi bem sucedido. Todos aplaudiram esse fato. Foi o momento em que desapareceu o pensamento de que poderia ser um truque ou algo que Isaac Ivanov preparou antes de morrer. Eles não foram os únicos. É o Isaac. Não é uma transmissão do Último Testamento. Estou tão feliz, o Salvador voltou. A janela de bate-papo ao lado da transmissão estava cheia de aplausos. O mundo inteiro começou a torcer e elogiar como se estivessem competindo entre si. O mundo estava cheio de alegria. Fico muito feliz em poder interagir com você assim mais uma vez. E nesse pandemônio, Isaac Ivanov começou a falar. E como resultado, o mundo gradualmente se acalmou à medida que todos começaram a prestar atenção em Isaac Ivanov. Em tal situação, disse Isaac Ivanov. Primeiro, gostaria de lidar com o traidor. Naquele momento, a atmosfera ao redor do mundo mudou. Traidor? O que ele quer dizer? Os subordinados de Ossi-chan não puderam deixar de ficar surpresos quando ouviram a declaração inesperada de Isaac Ivanov. Eles, que eram mais próximos de Isaac Ivanov do que qualquer outra pessoa, ficaram mais perplexos. Um traidor? Do que ele está falando? Havia um traidor? De jeito nenhum, eles estavam por trás desse ataque terrorista? Espere, isso não significa que Isaac Ivanov sabe quem é o traidor? Como? As palavras de Isaac Ivanov fizeram com que inúmeras perguntas surgissem nas mentes de seu público. Foi nesse momento que Isaac Ivanov virou a câmera, permitindo ver um homem amarrado a uma cadeira. Kim Woo-jin? Kim Woo-jin. Este homem não era outro senão Kim Woo-jin. O que está acontecendo? Ele parece ferido. Ele foi torturado? Apenas. A aparição de Kim Woo-jin, que estava bem amarrado, mostrou sinais de tortura ou algo semelhante.
Todos ficaram chocados quando viram isso. Até mesmo o bate-papo constante ao lado congelou. Nesta situação, a voz de Isaac Ivanov veio de trás da câmera. Kim Woo-jin, por que você me traiu? Capítulo 267. Kim Woo-jin, por que você me traiu? Kim Woo-jin, que estava amarrado à cadeira, não respondeu quando a voz suave ecoou na tenda. Em vez disso, ele implorou. Eu nunca traí você. Isaac Ivanov não respondeu ao seu apelo. Em vez disso, ele fez outra pergunta. Você pode apostar sua vida nessas palavras? Kim Woo-jin ficou surpreso. Isaac Ivanov gesticulou com o queixo para um soldado esqueleto parado em um canto da tenda. Chocalho. Então, o soldado esqueleto mostrou a espada de Aquiles em sua mão. Você diz que não me traiu. Eu ficaria feliz em acreditar em você se você tirasse sua vida para provar seu valor. Kim Woo-jin cerrou os maxilares com essas palavras. Seus olhos tremeram. Há quanto tempo? Se minha morte é o que você precisa para provar isso, então farei isso com prazer. Como se estivesse esperando que Kim Woo-jin dissesse essas palavras, o soldado esqueleto cortou a corda que prendia Kim Woo-jin à cadeira. Esta não deveria ter sido uma tarefa fácil. A corda usada para amarrar os jogadores era naturalmente especial, mas a espada do esqueleto a cortava como se fosse uma corda. A corda, que era extremamente durável, começou a quebrar uma após a outra, libertando Kim Woo-jin. Chocalho. O soldado esqueleto então recuou para sua posição. Chocalho. E ao recuar, jogou a espada de Aquiles que segurava aos pés de Kim Woo-jin. Naturalmente a atenção de todos se concentrou em Kim Woo-jin, que havia sido libertado, e na espada a seus pés. SSK. Com um som arrastado, Kim Woo-jin pegou a espada. Puk! Então ele esfaqueou seu próprio estômago. Milímetros. O rosto de Kim Woo-jin se contorceu quando ele sentiu a dor da lâmina perfurando sua barriga, e um cheiro de peixe encheu a sala quando seu sangue começou a escorrer para seus pés. Uma poça de sangue apareceu no chão num instante. Isaac. Kim Woo-jin, que estava sangrando muito, gritou o nome de Isaac Ivanov, e Isaac Ivanov levantou a cabeça para olhar para Kim Woo-jin. Os dois se olharam nos olhos. Foi por isso que ninguém percebeu que o sangue sob os pés de Kim Woo-jin de repente ganhou vida. Tuk! O sangue que ele derramou se tornou um golem de sangue que imediatamente tentou destruir a câmera com a qual estavam filmando. Isaac. Quando Isaac Ivanov se virou para ver o que estava acontecendo, Kim Woo-jin gritou seu nome mais uma vez enquanto corria em sua direção. Ele brandiu a espada de Aquiles, que havia sido cravada em seu estômago, em direção a Isaac Ivanov. Isaac. Foi naquele momento. Quando Kim Woo-jin gritou o nome de Isaac Ivanov, a câmera de repente perdeu o equilíbrio e caiu no chão. E tudo que pôde ser ouvido na transmissão ao vivo foi o som de estática e um leve estrondo. O que é que foi isso? O que está acontecendo? Porra, o que está acontecendo? Como resultado, a conversa que havia ficado em silêncio devido à situação inesperada voltou a ser animada. Como a transmissão ao vivo não dava sinais de ser corrigida, as pessoas naturalmente começaram a conversar umas com as outras. Kim Woo-jin era um traidor? Kim Woo-jin acabou de atacar Isaac Ivanov, não foi? Isso não é muito parecido com um filme? Isso é realmente uma transmissão ao vivo? Temos certeza de que eles não estão filmando um filme? Que porra está acontecendo? Claro, não foi realmente uma conversa. Todos cuspiram o que pensavam sem parar. Até o escritório de Osi-chan era o mesmo. Ei, o que diabos está acontecendo? Kim Woo-jin atacou Isaac Ivanov? Além disso, a confusão que sentiram foi mais pronunciada porque sabiam a verdade sobre as identidades de Isaac Ivanov e Kim Woo-jin. Apenas uma pessoa parecia satisfeita com esta situação, pois tinha um sorriso suave nos lábios, Osi-chan. Quando o mundo estava mais uma vez mergulhado no caos por causa da situação desconhecida, Isaac Ivanov mais uma vez apareceu diante da câmera. Sem perder tempo, Isaac Ivanov falou brevemente. A partir deste momento, a Guilda dos Salvadores é dissolvida. Foi uma declaração curta, mas totalmente chocante. Mas o que veio a seguir foi ainda mais chocante. E eu gostaria de solicitar formalmente para me juntar à Guilda do Messias. Isaac Ivanov pediu para se juntar à Guilda do Messias. O retorno de Isaac Ivanov era algo que ninguém poderia esperar. Então a traição do assessor mais próximo de Isaac Ivanov, Kim Woo-jin, foi revelada, e a transmissão foi encerrada repentinamente. A partir deste momento, a Guilda dos Salvadores é dissolvida. E quando a dissolução da Guilda dos Salvadores foi anunciada após o caos, a situação atingiu um estado indescritível e, honestamente, tornou-se impossível para alguém julgar adequadamente o que exatamente estava acontecendo. Foi o momento em que os circuitos de pensamento do mundo basicamente explodiram. Para colocar em termos de informática, o computador foi desligado. Então, quando o computador começou a reiniciar novamente, disse Isaac Ivanov, e eu gostaria de solicitar formalmente para me juntar à Guilda do Messias. Ele revelou informações ainda mais chocantes. O que ele disse? Isaac Ivanov pediu para se juntar à Guilda do Messias? Formalmente? Espere. Isso não significa que Isaac Ivanov se tornaria membro da Guilda do Messias? Por outro lado, era uma notícia que todos no mundo pensavam que só conseguiriam ver em sonhos. Isso foi natural. Pessoas ao redor do mundo assistiram às competições entre a Guilda do Messias e a Guilda do Salvador e torceram por ambos os lados. Mas o que eles mais queriam ver era que essas duas guildas se fundissem. Lee Se-jun e Isaac Ivanov, estes dois salvadores, unidos para salvar o mundo. E agora os desejos de inúmeras pessoas no mundo realmente se tornaram realidade neste momento.
Claro, a Guilda do Messias ainda precisava dar uma resposta, mas ninguém prestou muita atenção a essa parte. É uma história maravilhosa. Ossichan bateu palmas levemente com esse fato. Dois heróis competindo para salvar o mundo, um deles é traído e decide se juntar ao outro. Que tal? Não parece bom o suficiente para fazer um filme de Hollywood? Com essas palavras, os subordinados de Ossichan só conseguiram encará-lo com a boca aberta, sem palavras. Eles estavam preparados para enfrentar algum tipo de cenário inesperado. Mas quem teria imaginado algo tão extraordinário? Ossichan sorriu levemente ao ver as reações de seus subordinados. Uau! Então o telefone velho e desgastado no bolso de Ossichan começou a vibrar e ele não pôde deixar de sorrir ainda mais. Agora posso falar com o ator principal. Suas habilidades de atuação sempre foram tão boas. Ao ouvir as palavras de Ossichan, Kim Voldin olhou para as chamas ardentes que cercavam a tenda em chamas à sua frente e disse: E quanto aos outros? Estamos monitorando em tempo real, mas ainda não houve movimentação. Bem, é óbvio como as coisas vão acabar de qualquer maneira. A situação semelhante ao terremoto causada por Isaac Ivanov abalou o mundo. E claro, o tsunami viria a seguir. Park Yong-wan será o mais apressado. Eu suponho que sim. Entre eles, aquele cuja situação era mais urgente era Park Yong-wan, que conspirou com Kim Voldin para se livrar de Isaac Ivanov. Em uma situação em que se pensava que Isaac Ivanov estava morto, ninguém menos que Park Yong-wan quem tinha mais a ganhar. Esse sempre foi o caso. Sempre que ocorria um crime como homicídio, as pessoas que mais tinham a ganhar com a morte da vítima eram sempre os primeiros suspeitos. Então, dessa perspectiva, era natural que Park Yong-wan fosse o mais suspeito nesta situação. Como Isaac Ivanov estava preso na masmorra, toda a autoridade da guilda gigante, que poderia ameaçar até mesmo a guilda do Messias, foi confiada a Park Yong-wan. Ele, Shakira e Johan Jorg com certeza se encontrarão para discutir contramedidas. Shakira e Johan Jorg, que também fizeram parte do plano, também se reuniriam para discutir o que deveriam fazer. Kim Voldin foi pego, então não há garantia de que eles também não poderiam ser pegos. Com Kim Voldin sendo punido como traidor, eles não tiveram escolha a não ser manter em mente a pior situação possível de sofrerem o mesmo destino. Bem, a conclusão a que chegarão também é óbvia, mas as opções que poderiam tomar eram óbvias. Eles não têm escolha a não ser desmantelar a Guilda do Salvador primeiro. Isso mesmo, Isaac Ivanov já havia anunciado a dissolução da Guilda dos Salvadores. Em tal situação, o que aconteceria se desafiassem tal ordem? Seria o mesmo que confessar que foram eles que tentaram matar Isaac Ivanov. Afinal, desde que Isaac Ivanov retornou, ele mais uma vez se tornou mestre e proprietário da Guilda dos Salvadores. Park Yong-wan, Shakira e Johan Jorg finalmente conseguiram atingir um pico que antes só conseguiam ver. No entanto, não era bom ficar no caminho de Isaac Ivanov apenas para proteger esta coroa. Depois disso, eles entrarão em contato com a Guilda do Messias. Então, seguindo as palavras de Isaac Ivanov, eles também entrariam em contato com a Guilda do Messias. Como o próprio Isaac Ivanov pediu para ingressar na Guilda do Messias, esta foi a escolha natural. Eles vão se render sem pedir quaisquer condições. É claro que não haveria acordo durante o processo. Eles se renderiam apenas para que pudessem salvar suas vidas. No entanto, a Guilda do Messias irá apenas analisar suas propostas. No entanto, a Guilda do Messias nunca lhes daria uma resposta fácil. Não, eles vão até adiar ao máximo a resposta à pergunta de Isaac Ivanov. Além disso, a Guilda do Messias atrasaria a resposta ao pedido de Isaac Ivanov para ingressar na Guilda. Eles tiveram que fazer isso, porque eles não têm escolha. Do ponto de vista da Guilda do Messias, a resposta deles já estava gravada em pedra. Certo, não há como eles negarem o pedido de Isaac Ivanov para ingressar em sua guilda. Lee Se-junho, que agora se tornou o único salvador, nunca poderia fazer isso. Não importa o que. Acima de tudo, o pedido de Isaac Ivanov para se juntar à Guilda do Messias foi o mesmo que declarar ao mundo que ele reconhecia Lee Se-junho como o único salvador. A Guilda do Messias estava certa. Lee Se-junho foi o salvador que salvaria o mundo. Em tal situação, a Guilda do Messias não teria escolha senão desempenhar o papel do salvador perfeito melhor do que nunca. É por isso que cometerão mais erros. É por isso que eles tiveram que se preocupar ainda mais. Eles tiveram que se preparar no menor tempo possível. Prepare-se para matar Isaac Ivanov. Afinal, eles tinham que se preparar para matar Isaac Ivanov. Os melhores dos melhores do mundo, os verdadeiros membros da Guilda do Messias teriam que ser convocados. Claro, os membros seriam todos aqueles que fingiam ser salvadores para enganar o mundo, aqueles que conheciam a verdade sobre a Guilda do Messias. Foi uma ótima oportunidade para desenterrá-lo desde a raiz. Foi por isso que Kim Voldin se preparou e agiu por tanto tempo. Havia inúmeros grandes jogadores reunidos sob o nome de Lee Se-junho. Então só restou uma coisa. Então você está confiante? Se ele era realmente capaz de caçar aqueles que fingiam ser salvadores para devorar o mundo, Kim Voldin respondeu a esta pergunta. Estou confiante. Bom, então vou me mudar conforme planejado. A ligação terminou depois disso, e Kim Voldin destruiu o feature phone em sua mão antes de colocá-lo em um saco plástico. Lee Jin-ah, que estava ouvindo atentamente a conversa, disse então. Por que você colocou em um saco plástico? Não seria melhor simplesmente jogar no fogo ali? Não fazia sentido embrulhá-lo separadamente quando havia um incêndio que poderia queimar as provas. Porque isso não é um filme. No entanto, isso só foi visto em filmes. A menos que o fogo fosse um fogo do inferno, que desintegraria completamente o telefone, o fogo apenas derreteria o feature phone, deixando a possibilidade de encontrar evidências. Lee Jin-ah riu da resposta de Kim Voldin. Você não acabou de filmar um filme? Depois de dizer isso, Lee Jin-ah fingiu se esfaquear no estômago. Vou cometer suicídio para provar meu valor. Depois disso, ele fingiu puxar a espada e gritou. Isaac. E ele agiu da mesma forma que Kim Voldin.
Foi incrível. Lidinha sorriu provocativamente para Kim Woo-jin. Você definitivamente receberá um Oscar no final do ano. Prêmio de melhor ator para Isaac Ivanov e melhor ator coadjuvante para Kim Woo-jin. Então, como se tivesse acabado de se lembrar de algo, Lidinha disse. Espere, mas e Balmoon? Balmoon foi a arma que Kim Woo-jin pegou emprestada do Dragon Slayer para matar Isaac Ivanov. Mas agora Kim Woo-jin falhou em sua tarefa e até morreu. Então, o que aconteceria com Balmoon? Kim Woo-jin respondeu calmamente. Esse é o problema do Dragon Slayer. Para isso, Lidinha disse. E o Dragon Slayer receberá o prêmio por chover. Kim Woo-jin simplesmente deu as costas para Lidinha, que só conseguiu estalar a língua. Ficou claro que ele estava pronto para partir, então Lidinha o seguiu enquanto dizia. Qual é o plano para o futuro? O plano de agora em diante é simples. Junte-se à Guilda do Messias e entre em uma masmorra com Lee Se-junho. Lidinha não pôde deixar de se sentir um pouco ansioso. Apenas. Mas isso não é muito perigoso? Se eles tiverem tempo para se preparar, independentemente de você dizer. Não era bom dar muito tempo ao inimigo para se preparar para a batalha. Isso mesmo. Kim Woo-jin também sabia disso. Portanto, temos que sacudi-los um pouco para que não consigam se preparar totalmente. Kim Woo-jin realmente começou a planejar colocar sua espada no peito de Lee Se-junho. Capítulo 268. A véspera da tempestade. A atmosfera no local onde Park Shin e os outros executivos da Guilda do Messias se reuniram era perfeita. A atmosfera estava mais brilhante do que nunca. As pessoas reunidas conversavam e sorriam tão alegremente umas com as outras que não haveria nada de estranho se trouxessem champanhe. Ninguém acreditava que tinham acabado de discutir seus planos para dominar o mundo. Esqueça tudo que acabamos de conversar. Depois de explicar seu plano de maneira mais grandiosa do que qualquer outra pessoa, Park Shin transformou suas palavras em lixo. Agora irei informar a todos sobre a situação atual. Isaac Ivanov voltou vivo. E Kim Woo-jin está morto. Ao mesmo tempo, Isaac Ivanov percebeu a traição de Kim Woo-jin. De repente. Um homem interrompeu as palavras de Park Shin. Normalmente, se isso acontecesse, o olhar de Park Shin teria ficado frio. Ele pediu para se juntar à Guilda do Messias. No entanto, ninguém se atreveria a olhar friamente para quem disse essas palavras, porque não foi outro senão Lee Se-junho quem falou. Naquele momento, os olhares de todos se voltaram para Lee Se-junho e com a atenção deles, ele continuou. Aceitarei o pedido de Isaac Ivanov para ingressar na guilda. Não houve perguntas ou objeções, porque Lidinha nunca permitiria que alguém o questionasse diretamente. Antes disso, pretendo criar uma elite para eliminar Isaac Ivanov. Mesmo quando ele disse isso, não houve perguntas. E levaremos o maior tempo possível para fazer isso. Como esperado, mais uma vez não houve perguntas. Mais importante ainda, as palavras de Lee Se-junho foram razoáveis o suficiente para convencer todos ali reunidos. Era impossível recusar a entrada de Isaac Ivanov na guilda. Ainda assim, também era impossível para eles deixarem Isaac Ivanov viver. Eventualmente, Isaac Ivanov teria que ser eliminado, e para fazer isso, eles não teriam escolha a não ser reunir os melhores talentos da Guilda do Messias que conhecessem seu verdadeiro objetivo. Tudo isso levou tempo. Portanto, todos começaram a pensar em como poderiam cumprir o que Lee Se-junho disse. Entre eles, Park Shin foi o primeiro a oferecer uma sugestão. Primeiro, podemos culpar Isaac Ivanov pelo assassinato. Assassinato? Não há nenhuma evidência real, mas podemos ter certeza de que ele matou Kim Woo-jin durante aquela transmissão. Podemos usar a mídia e afirmar que ele transmitiu o assassinato ao vivo para o mundo. Tenho certeza de que isso seria capaz de impedi-lo. Por um tempo. Então posso me encontrar com Park Yong-wan. Como se para competir com sua sugestão, o deus do arco falou. Park Yong-wan definitivamente se renderá ao nosso lado. Como condição para aceitá-lo, podemos fazê-lo arrastar o processo de dissolução da Guilda dos Salvadores. E se realizássemos outro ataque terrorista para desviar a atenção do público por um tempo? Um por um, cada um deles começou a fazer suas próprias sugestões sobre como ganhar tempo. Essa discussão continuou por um tempo. Tudo bem, vamos parar agora e levantar. Depois de um tempo, o cansaço começou a surgir devido à longa discussão, então Park Shin concluiu a reunião de maneira adequada. Não sabemos quando precisaremos ligar para vocês com urgência, então todos, por favor, fiquem de prontidão em caso de emergência. Depois disso, todos se levantaram e começaram a sair um por um. Finalmente, Lee Se-junho e Park Shin se levantaram. A sala de conferências, que antes era barulhenta, agora estava silenciosa. De repente, naquela época a atmosfera na sala ficou um pouco mais rígida. Todos, por favor, sentem-se. Todos que haviam desaparecido do lado de fora mais uma vez sentaram-se em seus assentos com expressões sérias no rosto. Então Park Shin falou com eles. Recebemos notícias urgentes. Uma masmorra do 9º andar foi encontrada no Iraque. Além disso, a masmorra do 9º andar não tinha classificação. Esta notícia foi a razão pela qual todos voltaram aos seus lugares com expressões sérias. Porém, os rostos dos sentados eram muito mais duros do que o peso desta notícia. Não, pode-se dizer que eram tão firmes que estavam quase escuros. E o descobridor foi. A razão para isso era simples. Isaac Ivanov. Eles confirmaram que não tinham muito tempo. Se esta masmorra do 9º andar é realmente a última masmorra, então é impossível ganhar tempo com uma reprodução de mídia desajeitada. Como disse Park Shin, se este 9º andar fosse a masmorra final, o mundo oraria para que a Guilda do Messias a atacasse. E eles esperavam unir forças com o grande herói, Isaac Ivanov, o mais rápido possível para conseguir isso. Se eles tentassem desajeitadamente fazer uma reprodução de mídia para prolongar o tempo, era altamente provável que fossem pegos pelo vento contrário. Vou confirmar a existência da masmorra do 9º andar. Uma pessoa falou depois de ouvir as palavras de Park Shin. E se essa for realmente a masmorra final, então aceitarei Isaac Ivanov imediatamente. Foi Lee Se-junho quem disse essas palavras com uma expressão fria. Um mês.
Temos que criar uma equipe para matar Isaac Ivanov nesse período. A caça começou. As pessoas tendem a acreditar no que querem. Objetivamente falando, era possível para eles acreditarem que isso não fazia sentido, desde que quisessem acreditar. É por isso que os matemáticos pensavam que poderiam ganhar na loteria, mesmo quando muitas vezes diziam que as chances de ganhar na loteria não eram justas. Isaac Ivanov pede para se juntar à Guilda do Messias. Portanto, quando Isaac Ivanov pediu para se juntar à Guilda do Messias, as pessoas não duvidaram que a Guilda do Messias o aceitaria, porque era exatamente isso que o mundo queria. Uma masmorra de 9 andares foi descoberta. O descobridor foi Isaac Ivanov. É por isso que, na situação em que se dizia que uma masmorra do 9º andar foi encontrada, o mundo escolheu acreditar e não duvidou nem um pouco. Juntamente com Isaac Ivanov, a Guilda do Messias certamente será capaz de atacar a masmorra do 9º andar. Se Isaac Ivanov, que pode atacar sozinho uma masmorra de nível B do 8º andar, se juntar à Guilda do Messias, a masmorra do 9º andar não será muito trabalhosa. Eles definitivamente vão limpar a masmorra do 9º andar. Ninguém duvidava que a Guilda do Messias seria capaz de limpar a masmorra do 9º andar com Isaac Ivanov. A masmorra do 9º andar é a última masmorra? O 9º andar não tem classificação nem restrições de nível. E quando foi descoberto que a masmorra do 9º andar poderia ser a última, o mundo não exigiu mais confiança. É a última masmorra? A masmorra final realmente apareceu? Tem que ser. Não importa quantas pessoas sejam necessárias, temos que terminar. Termine o jogo. O mundo não estava pedindo e orando para que os salvadores realizassem seu desejo. Claro, Kim Voldin sabia. Esses caras nunca atacarão a masmorra do 9º andar. A Guilda do Messias não tinha intenção de atacar a masmorra do 9º andar. Ele sabia que a Guilda do Messias não tinha intenção de ser um salvador, e o mundo não tolerará esse fato. Contudo, como ele havia dito antes, o mundo não tinha intenção de aceitar este fato. Em tal situação, a Guilda do Messias só tinha uma opção. Seria necessário um sacrifício chocante para acalmar os desejos do mundo, o sacrifício de Isaac Ivanov. E isso foi acalmar o mundo ao sacrificar Isaac Ivanov. Eles alegariam que ainda era muito cedo para atingir a masmorra do 9º andar. Eles inventariam outra coisa. Seja o rei dos mortos-vivos, o rei do veneno extremo, seja quem for. Depois disso, eles criariam novos inimigos para adiar ainda mais o ataque à masmorra do 9º andar. Eles continuariam fazendo isso até que os verdadeiros concorrentes desaparecessem. E no momento em que se convencessem de que haviam assumido o controle total do mundo, no momento em que ninguém além deles seria capaz de atacar a masmorra do 9º andar, eles tirariam suas máscaras de salvador. É por isso que eles vão tentar me matar. Em outras palavras, a Guilda do Messias não teve escolha senão matar Isaac Ivanov. Foi por isso que Kim Voldin esperou. Lee Se-junho fará isso sozinho. Para Lee Se-junho tomar pessoalmente a iniciativa de matar Isaac Ivanov. E à sua espera, Lee Se-junho respondeu. A Guilda do Messias verifica a existência da masmorra do 9º andar. A maioria das grandes corporações desenvolveu o seu poder através de uma estreita cooperação com seus respectivos governos. Portanto, o seu campo de atuação não ultrapassava o de uma seleção desportiva nacional. Claro, a Guilda do Messias foi uma exceção. Eles foram apoiados pelo mundo e trabalharam em todo o mundo e, em troca, os governos ao redor do mundo não tiveram escolha senão abrir suas portas para a Guilda do Messias, que exigia atacar masmorras ao redor do mundo. Mas naturalmente houve exceções a este ato da Guilda do Messias. Por exemplo, América do Sul. Com a perda da função governamental, este lugar, que se tornou uma terra de bandidos, tornou-se difícil de operar por vários motivos. Outro lugar assim não era outro senão o Oriente Médio. A Guilda do Messias não é o Salvador. O Oriente Médio, que estava repleto de escrituras do Alcorão e de pessoas ajoelhadas clamando a Alá com as mãos para cima, chamou as ações da Guilda do Messias de heresia e os condenou ao ostracismo. Alguns países muçulmanos fizeram gestos amigáveis à Guilda do Messias, mas foi apenas uma pequena parte deles. Nenhum dos grandes líderes religiosos fez qualquer gesto amigável para com a Guilda do Messias. Foi por isso que os islamitas radicais foram os suspeitos mais prováveis quando a Guilda do Messias foi atacada. A Guilda do Messias verifica a existência da masmorra do 9º andar. Portanto, o mundo ficou surpreso quando a Guilda do Messias afirmou que iria para Hila, capital da província da Babilônia, no Iraque, onde a masmorra do 9º andar foi descoberta, para confirmar a existência da masmorra. Isso não é perigoso? E se houver outro ataque terrorista? Eles vão agir como bastardos de novo? Alguns temiam que ocorresse um acto de terrorismo que pudesse desencadear algo semelhante a uma guerra. No entanto, ninguém pensou em pará-los. Mas não há nada que possamos fazer sobre isso. Se a masmorra do 9º andar for a última masmorra, eles terão que atacá-la de alguma forma. Se for confirmado que a masmorra do 9º andar é a última masmorra, então a Guilda do Messias terá que atacá-la, mesmo que isso signifique entrar em guerra com os muçulmanos. A masmorra teve que ser atacada. De qualquer forma, o mundo respondeu às ações da Guilda do Messias. As Forças Armadas dos Estados Unidos prometem apoiar a Guilda do Messias. China e Rússia também prometem apoiar a Guilda do Messias. Atacar a Guilda do Messias significa entrar em guerra com o mundo inteiro. Eles prometeram o melhor apoio para que ninguém ousasse interferir na Guilda do Messias. Assim, a equipe da Guilda do Messias chegou ao local da masmorra do 9º andar com uma escolta melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. E neste palco onde a Babilônia estava localizada no passado, as pessoas se reuniram em frente ao enorme portão da masmorra que se erguia no ar como um obelisco. Os reunidos eram naturalmente repórteres. Repórteres que compareceriam à coletiva de imprensa que a Guilda do Messias realizaria para discutir seus pensamentos após a confirmação da masmorra do 9º andar. Quem será o representante? Esses repórteres estavam interessados em saber quem seria o representante da Guilda do Messias na coletiva de imprensa. Claro, havia apenas um certo número de pessoas que poderiam fazer tal coisa. É mais provável que Park Shin seja o representante.
Poderia ser o deus do arco. Talvez eles enviem a pessoa certa que não provoque os muçulmanos. Jogadores como Cho Sung-woo seriam apropriados. O tipo de jogador que tem uma carreira brilhante, mas não tem muita presença. Certamente não havia muitas pessoas que pudessem subir em tal palco. Foi por isso que eles ficaram muito surpresos. Lee Se-junho? É Lee Se-junho. Porque não foi outro senão Lee Se-junho quem veio representar a guilda do Messias. Oh meu Deus, Lee Se-junho veio pessoalmente. Inacreditável. Algo realmente louco aconteceu. Todos os responsáveis reunidos, incluindo os meios de comunicação social, ficaram chocados com a situação não anunciada e verdadeiramente impensável. E diante de tal choque, Lee Se-junho executou sua tarefa perfeitamente e de maneira elegante. Ele ficou na frente da masmorra e estendeu a mão. Rei dos reis, pisos, 9, dificuldade nenhuma, número máximo de inscrições, 999, requisito nenhum, condições do desafio, derrote todos os monstros no chão. Então a informação da masmorra do 9º andar apareceu diante dele. O palco para salvar o mundo apareceu diante do Salvador. Depois de confirmar isso, Lee Se-junho imediatamente se virou e caminhou até o microfone em frente ao pódio preparado. E ele disse a todos reunidos: esta masmorra do 9º andar é a masmorra final. No momento em que esta confirmação foi divulgada, todos os repórteres enrijeceram. Eles nem pensaram em fazer perguntas. Não, eles nunca pensaram em fazer isso. Em primeiro lugar, todos os repórteres ali reunidos foram selecionados pela Guilda do Messias e eram seguidores da Guilda do Messias que estavam prontos para escrever tudo o que a Guilda do Messias lhes dissesse. Eles foram aqueles que apoiaram incondicionalmente Lee Se-junho como seu salvador. Foi por isso que era impossível para essas pessoas sequer pensarem em fazer perguntas a Lee Se-junho. Então você planeja atacar a masmorra do 9º andar? Mas em tal situação, um repórter usando boné de beisebol e óculos escuros fez uma pergunta sem hesitação. Você vai aceitar Isaac Ivanov em sua guilda? E antes que Lee Se-junho pudesse responder, ele fez outra pergunta. Psicopata. Quem diabos é isso? Foi como uma blasfêmia. Se fosse um repórter de uma empresa controlada pela Guilda do Messias, eles não ousariam fazer tal coisa. Portanto, aqueles ali reunidos tinham certeza. Ele não é um repórter do lado da Guilda do Messias. Uma pessoa diferente? Essa pessoa não era alguém que passou no processo de seleção da Guilda do Messias. E eles não estavam lá com a intenção de ajudar a Guilda do Messias. Um terrorista? Pensando que talvez pudesse ser um terrorista, os outros repórteres não puderam deixar de recuar. Por outro lado, o verdadeiro repórter ergueu a câmera bem alto. Ele expressou sua determinação em registrar adequadamente os acontecimentos, mesmo que isso significasse arriscar sua vida. Em tal situação, o repórter que fez as perguntas e Lee Se-junho se encararam silenciosamente. O repórter não evitou o olhar de Lee Se-junho. E Lee Se-junho não perguntou ao repórter sobre sua identidade ou afiliação, nem gesticulou para que o repórter fosse embora. No momento em que estiver confiante de que posso atacar esta masmorra, voltarei aqui novamente. Em vez disso, ele respondeu facilmente. E será então que terminaremos este jogo e salvaremos o mundo. Foi uma resposta salvadora que se esperava de Lee Se-junho. A essa resposta, disse o repórter. Então, e a adição de Isaac Ivanov à guilda? Está definida? Ou está em espera? Ele mais uma vez fez perguntas. Oh meu Deus! A atmosfera na clareira congelou. Apenas. Nesta atmosfera, Lee Se-junho falou com calma. Eu fiz uma promessa ao mundo. Farei de tudo para salvar este mundo que se transformou em um jogo. Se atacar esta masmorra do 9º andar é a maneira de terminar o jogo, então com certeza farei isso de alguma forma. Juntamente com Isaac Ivanov, farei isso com alegria. Depois de dar sua resposta, Lee Se-junho continuou em russo em vez de inglês. Esta resposta é suficiente, Isaac Ivanov? Em resposta a isso, o repórter levantou a cabeça, tirou os óculos escuros e respondeu em russo. É o suficiente. Capítulo 269. É o suficiente. Foi nesse momento que aconteceu de forma espetacular aquilo que as pessoas no mundo mais desejavam. Foi uma cena que não poderia ter sido realizada sem alguma direção. Como esperado. Em outras palavras, tinha que ser algo previamente acordado. Em primeiro lugar, não fazia sentido que a Guilda do Messias não soubesse que Isaac Ivanov escondeu sua identidade e se misturou ao grupo de repórteres. Afinal, nesta época em que o risco de ataques terroristas era extremamente elevado, era natural que verificassem minuciosamente a identidade dos repórteres que cobririam a conferência de imprensa. E se alguém realmente estivesse escondido entre os repórteres e demonstrasse intenções hostis em relação a Lee Se-junho, os atiradores de elite posicionados na área não teriam hesitado. A Guilda do Messias não teve escolha senão fazer isso. Isso significava que a Guilda do Messias havia falado com Isaac Ivanov antes de Lee Se-junho subir. Eles lhe disseram que aceitariam seu pedido para ingressar na guilda. E também lhe deram uma cena para atuar. Ele fingiria ser um repórter e faria algumas perguntas a Lee Se-junho. Junte-se a mim. E quando Lee Se-junho o chamava, ele subia no palco e ficava junto com ele. Seguindo o que lhe foi dito, Kim Woo-jin subiu no palco e ficou na frente de Lee Se-junho. Todos os repórteres levantaram suas câmeras nesta cena. No entanto, ninguém pressionou as venezianas de suas câmeras ainda. Não havia limite para o número de vezes que eles poderiam pressionar o obturador, mas todos sabiam que havia apenas um momento que eles realmente precisavam para tirar uma foto. O momento em que eles apertam as mãos é o melhor momento para tirar uma foto. A única foto que seria tirada hoje seria a do momento em que Lee Se-junho e Isaac Ivanov apertaram as mãos em frente ao portão da masmorra final. Como se respondesse à expectativa deles, Lee Se-junho estendeu a mão. Esta foi a última cena que lhe foi dada pela Guilda do Messias. Claro, a cena de Kim Woo-jin foi um pouco diferente. Não vou seguir o cenário deles. Então Isaac Ivanov se virou. Em vez de olhar para Lee Se-junho, ele olhou para os repórteres.
Há apenas uma razão pela qual escolhi abandonar tudo o que consegui até agora e me juntar à Guilda do Messias. E isso é porque apenas a Guilda do Messias tem a vontade de realmente acabar com este jogo, salvar o mundo. Não tenho motivos para hesitar. E disse, sob o nome de Guilda do Messias, teremos como alvo uma masmorra de nível a mais de 8º andar. E provaremos que a Guilda do Messias está qualificada para subir até o último andar. Ele declarou ao mundo. No dia 1º de junho terminaremos todos os nossos preparativos. Depois disso, Kim Voldin, usando a máscara de Isaac Ivanov, virou-se para olhar para Alice Junho mais uma vez. Então ele agarrou sua mão estendida e apertou-a. Salve este mundo comigo. Vamos acabar com este jogo. Kim Voldin finalmente retornou à Guilda do Messias. Isaac Ivanov torna-se oficialmente membro da Guilda do Messias. O mundo enlouqueceu quando aquilo que ele mais queria que acontecesse realmente aconteceu. Isaac Ivanov, vou acabar com este jogo sob a bandeira da Guilda do Messias. Isaac Ivanov, salvarei o mundo em 2026. E com tanto entusiasmo, Isaac Ivanov continuou a derramar óleo. Finalmente, o dia da salvação está se aproximando. O mundo começou a queimar no momento que não deixaria cinzas. Isso não é brincadeira. Diante desse calor, até mesmo Li Jin-ah, que havia superado inúmeras dificuldades, não pôde deixar de suar. O calor que podia ser sentido até mesmo através do seu smartphone era realmente diferente. Se fizermos isso, realmente acabaremos com o mundo. Não era exagero dizer que se a Guilda do Messias falhasse em atacar a masmorra e salvar o mundo basicamente acabaria. Da perspectiva de uma pessoa que estava prestes a fazer exatamente isso, era difícil não tremer até mesmo dentro de sua alma. Claro, houve uma exceção a isso. Kim Voldin, que estava na mesma situação, e poderia até ser chamado de um mentor da situação, não demonstrou nenhuma reação. Em vez disso, ele continuou a armar seus esqueletos com itens obtidos de Ossi-chan. Incrível, você é realmente incrível. Li Jin-ah não pôde deixar de expressar sua admiração por tal visão. É claro que essa admiração não durou muito. Tem certeza de que teremos vantagem? Terminaremos todos os nossos preparativos até junho? Para evitar que a Guilda do Messias prolongasse o tempo por muito tempo, Kim Voldin lhes deu um período de tempo limitado. Em outras palavras, Kim Voldin também tinha que estar pronto para enfrentar a Guilda do Messias naquele momento. A equipe da Guilda do Messias também será diferente de qualquer outra que encontramos até agora, não é? Não foi apenas uma preparação para se defender, foi uma preparação para devorar o time de elite criado pela Guilda do Messias para destruir Isaac Ivanov. Isso foi completamente incomparável com qualquer um dos perigos ou crises que Kim Voldin enfrentou antes. Além disso, Kim Voldin também teve que atacar uma masmorra do 8º andar enquanto lidava com uma Guilda do Messias. Temos que atacar a masmorra. Eles tiveram que limpar uma masmorra de classificação a mais, o pico do 8º andar. Era uma montanha que eles tiveram que atravessar. Você está assustado? Kim Voldin de repente fez uma pergunta para Li Jin-ah. Li Jin-ah respondeu imediatamente. Ei, eu sou o viril Li Jin-ah. Mani Li Jin-ah, eu disse. Não existe a palavra assustado no meu dicionário. Com essas palavras, Li Jin-ah bateu fortemente no peito. Kim Voldin respondeu brevemente. Isso é um alívio. Alívio? Li Jin-ah não pôde deixar de fazer essa pergunta ao ouvir a frase repentina de Kim Voldin. De agora em diante começa de verdade. Começa de verdade? Uau! De repente, o feature phone de Kim Voldin, que estava na prateleira ao lado dele, começou a vibrar. Depois de ler a mensagem que recebeu, Kim Voldin imediatamente jogou o telefone para Li Jin-ah. O que? Ao ler o texto, Li Jin-ah não pôde deixar de fazer uma expressão estranha, perguntando-se se havia esquecido como ler coreano. Então sua expressão endureceu. O Santo da Espada se juntou à Guilda do Messias? O Santo da Espada se junta à Guilda do Messias. Sword sente. Agora vou salvar o mundo junto com a Guilda do Messias. O Santo da Espada finalmente se junta ao Deus do Arco na Guilda do Messias. O Santo da Espada. Para os japoneses, ele foi o jogador que representou seu país. Ele também foi seu último orgulho. Para os japoneses, ele era o último orgulho que poderia enfrentar a Guilda do Messias, uma guilda coreana. Foi por isso que o choque gerado pela sua introdução na Guilda do Messias foi muito maior do que se esperava. O que foi mais chocante foi o fato de que isso era apenas o começo. Executivos da Guilda Great One são transferidos para a Guilda do Messias. Um grande número de executivos da Guilda Kunlun junta-se à Guilda do Messias. Incluindo membros das 5 principais guildas, uma grande quantidade de jogadores talentosos começaram a ingressar na Guilda do Messias quase como um efeito dominó. O que está acontecendo? Por que todos estão se transferindo de repente para a Guilda do Messias? Esta situação foi inevitavelmente chocante em muitos aspectos. Por que você pensa? A Guilda do Messias definitivamente salvará o mundo agora. Não há nenhum bastardo cego que ousasse se opor à Guilda do Messias agora, não é? A maré já está do lado da Guilda do Messias. É claro que ninguém levantou objeções a isso. E de certa forma, isso era de se esperar. A Guilda do Messias está em ascensão. Estamos apostando tudo na Guilda do Messias. Afinal, a masmorra final apareceu, e Isaac Ivanov e a Guilda do Messias estavam unindo forças para limpar esta masmorra. Com o anúncio da Guilda do Messias de que eles atacariam a masmorra do 9º andar depois de atacar a masmorra do 8º andar em junho, seguir qualquer bandeira que não fosse a da Guilda do Messias era o mesmo que embarcar em um navio afundando. Parecia mais sensato transferir-se para a Guilda do Messias enquanto ainda havia espaço. A Guilda do Messias se torna a única guilda verdadeira. As 5 grandes guildas praticamente entraram em colapso. Agora, existe apenas uma grande guilda, a Guilda do Messias. Foi o momento em que a Guilda do Messias atingiu seu auge. Acho que mais de 40 dos 100 melhores jogadores estão na Guilda do Messias. Isso não significa que eles abrangem o mundo inteiro?
foi também o momento em que a Guilda do Messias realmente se espalhou pelo mundo inteiro. Certo, é por isso que a Guilda do Messias provavelmente revelará seu verdadeiro eu. E foi o momento em que a Guilda do Messias revelou suas verdadeiras faces. Há tantas pessoas que enganaram o mundo. Depois de confirmar esse fato na última notícia, Kim Voldin relembrou suas memórias antes de retornar ao passado. Ele se lembrou dos rostos daqueles que olhavam para ele como se ele fosse apenas um cachorro louco correndo como um cão de caça. Sem saber a verdade que estava por trás de sua crença de que salvariam o mundo, relembrando esses rostos, Kim Voldin esperou o momento certo. Vou cortá-los pela raiz. Em pouco tempo esse momento chegou. 1º de junho, começa o ataque à masmorra de nível a mais do 8º andar da Guilda do Messias. A Guilda do Messias se reúne na China para derrubar o Lorde Ogro. Em 1º de junho, a Guilda do Messias se reuniu na China. Chengdu, capital da província de Sichuan, China. Chengdu, que geralmente estava cheia de gente, ficou cheia de silêncio pela primeira vez. Apesar de ser meio-dia com o sol escaldante alto no céu em vez de noite, ninguém andava pelas ruas. Em vez disso, tanques enchiam as ruas que geralmente estavam cobertas por motocicletas e outros veículos, e soldados podiam ser vistos em cada esquina, de prontidão. A disciplina militar demonstrada por essas pessoas estava além de qualquer descrição. À primeira vista, você pode até pensar que eram manequins. No entanto, havia pessoas lá que eram ainda mais disciplinadas que esses soldados. Entraremos na masmorra em 30 minutos. A disciplina demonstrada pelos membros da Guilda do Messias, que estavam fazendo seus preparativos finais antes do ataque à masmorra do 8º andar, foi além do nível de parecerem manequins. Gole. A equipe da equipe de apoio ao calabouço da Guilda do Messias não pôde deixar de engolir a saliva com essa visão. É realmente assustador. Aqueles que observavam este terreno não podiam deixar de sentir medo. Claro, isso não queria dizer que eles não entendessem. Bem, uma masmorra é uma masmorra. Afinal de contas, a dificuldade deste ataque à masmorra era algo que não podia ser expressado adequadamente em palavras. Em primeiro lugar, era a classificação a mais. Que tipo de monstro é o Lorde Ogro? Segundo, o chefe desta masmorra não era outro senão o Lorde Ogro. Foi um palco se o governante dos ogros, monstros que já eram bastante aterrorizantes, tivesse aparecido. E havia algo ainda mais urgente do que essas coisas. Depois disso é a masmorra do 9º andar. A maioria dos jogadores ali reunidos também participariam do ataque à masmorra final. Diante de tais circunstâncias, era natural que até mesmo os jogadores que haviam chegado ao topo ficassem nervosos. Mas o pessoal de lá não sabia. Nesta masmorra, temos que derrotar Isaac Ivanov. Temos que derrotar aquele monstro que pode limpar uma masmorra do 8º andar sozinho. A coisa que esses jogadores pretendiam caçar era provavelmente muitas vezes mais forte que o Lorde Ogro. Será impossível sem alguns sacrifícios. Eles estavam certos de que poucos jogadores morreriam no processo. Não, na verdade, eles já haviam decidido quem se sacrificaria primeiro quando fosse necessário. Portanto, era natural que aqueles que teriam que se sacrificar e se tornarem trampolins se sentissem pressionados. Isaac Ivanov está aqui. Então, a notificação de que Isaac Ivanov havia chegado chegou aos seus ouvidos. Todos olharam para cima quando ouviram isso. Inconscientemente, seus rostos ficaram um pouco sombrios. Mestre Lee Si-junho está aqui. Foi a chegada de Lee Si-junho que iluminou a expressão de seus rostos. Certo, ainda temos Lee Si-junho. Apenas. No momento em que ouviram esse nome, uma fé firme surgiu em seus rostos sombrios. Além disso, isso não se devia a alguma crença errada de que este homem salvaria o mundo. Temos este grande homem, que criará o maior império que já apareceu na história da humanidade, acima de nós. Eles tinham fé nas grandes ambições do homem que enganou completamente o mundo inteiro para transformá-lo no seu próprio império. E esta fé era mais forte do que aquela baseada na crença de que ele era um salvador. Não demorou muito para que eles fossem notificados. Comece a entrar na masmorra. Capítulo 270. Era uma cúpula. Uma cúpula composta por camadas de concreto. O portão da masmorra está atualmente naquela cúpula. E essa cúpula pode até resistir a ataques de mísseis. Uma cúpula que poderia até resistir a ataques de mísseis. Não há como entrar na cúpula pelo lado de fora. Ao mesmo tempo, era uma cúpula sem entrada. Só há uma maneira de entrar. Só havia uma maneira de entrar na cúpula. E isso é passando por uma das passagens subterrâneas. No total, existem 4 passagens subterrâneas diferentes. Cada uma projetada para resistir até mesmo a um destruidor de bunkers. Entrando pelas passagens subterrâneas. Todos estes foram criados somente depois que o governo chinês pagou centenas de milhões de dólares em custos de construção. A razão pela qual foram feitos foi simples. Você só será informado sobre sua passagem 10 minutos antes de entrar. E as passagens são todas selecionadas aleatoriamente. Para evitar qualquer sabotagem que possa impedir a Guilda do Messias de tentar salvar o mundo. Com tudo isso, aposto que um acidente é impossível. Foi um plano preparado para evitar que acontecesse um incidente semelhante ao que aconteceu com Isaac Ivanov na ilha de Jeju. Em outras palavras, se não fosse por Isaac Ivanov, nunca teriam existido tais precauções. Portanto, todos prestaram atenção na avaliação de Isaac Ivanov. O que ele achou dos preparativos? Está perfeito. E sob a atenção de todos na área, Isaac Ivanov julgou que era perfeito. Isso significava que eles só precisavam entrar na masmorra agora. A ordem é a única coisa que resta? Bem, se havia algo que precisava ser decidido, era a ordem com que eles entraram na masmorra. Na verdade, não havia necessidade de escolher. Com um arranjo tão perfeito com toda a honestidade, eles poderiam simplesmente entrar correndo naquele momento. Mas foi simbólico. Quem entraria primeiro? E também, quem entraria por último? Na verdade, havia apenas 2 pessoas que poderiam assumir estas posições simbólicas. Isaac Ivanov e Lee Se-jun. Em tal situação, disse Isaac Ivanov, naturalmente irei primeiro. Ele estava disposto a assumir a liderança. Como fui eu quem disse que realizaríamos o ataque, naturalmente terei que ficar na linha de frente.
Depois de ouvir essas palavras, Li Sijunho disse: então eu serei o último. Depois que isso foi decidido, não havia realmente necessidade de falarem sobre mais nada no mundo real. Então vamos começar. A primeira coisa que Kim Voljin cumprimentou quando ele entrou no portão da masmorra foi uma floresta coberta de neve branca. Uau! Uma floresta através da qual fluía uma brisa fria e suave. No entanto, o olhar de Kim Voljin parecia ainda mais frio do que o ambiente. Na máscara de Isaac Ivanov, a expressão em seus olhos parecia carregar um arrepio assustador. Com esse olhar, Kim Voljin olhou para o portão da masmorra. Então, um após o outro, os jogadores começaram a aparecer. Primeiro, foi Li Jinhya. No momento em que avistou Kim Voljin, ele assentiu antes de se afastar do portão da masmorra. Em seguida foi o Santo da Espada. Está frio. O Santo da Espada nem olhou para Kim Voljin. Seu filho da puta, agora você conseguiu. Isso porque seu relacionamento com Isaac Ivanov era óbvio. Se ele fizesse contato visual com Isaac Ivanov, ele poderia expor seu olhar cheio de ódio. Em tal situação, foram os discípulos e subordinados do Santo da Espada que apareceram atrás dele. O próximo foi Cho Sung-woo. Tendo experimentado o poder de Isaac Ivanov pessoalmente, ele olhou para Kim Voljin usando a máscara de Isaac Ivanov assim que entrou na masmorra antes de desviar o olhar. Temos que matá-lo. Este monstro ridículo. Isso foi para esconder o fato de que ele estava realmente aterrorizado. Na verdade, isso não foi necessário, porque os olhos de Kim Voljin nunca se voltaram para eles. Kim Voljin nunca se interessou por eles em primeiro lugar. Depois disso, os jogadores continuaram entrando na masmorra um após o outro, e logo o 87º jogador apareceu. Park Shin-hye. Como se esperasse o frio, ela apareceu com um casaco feito de pelo de uma fera flamejante e olhou para a multidão. Mas Kim Voljin também não prestou atenção nela. Ele ainda continuou olhando para nada além do portão da dungeon. Finalmente, aquele que Kim Voljin estava esperando apareceu. Li Sijunho. Aparecendo em uma armadura brilhante, a grandeza que ele revelou era ainda mais deslumbrante do que a floresta branca ao seu redor. Pela primeira vez, os olhos de Kim Voljin se desviaram do portão da masmorra, fixando-se em Li Sijunho. Seus olhos ficaram amarelos. Você veio. Os olhos de Horus confirmaram isso. Realmente. O próprio Li Sijunho havia entrado. Ao mesmo tempo, eles receberam uma notificação. Destrua todos os ogros para prosseguir para o próximo andar. Como que para lembrá-los de que o mundo não saberia mais o que aconteceu nesta masmorra. Para esta notificação, Li Sijunho falou: comece a caça. E Kim Voljin pensou: comece a caçada. Os grandes jogadores geralmente tinham apelidos que correspondiam às suas habilidades. Rei Relâmpago, Santo da Espada, Trindade e Matador de Dragões. Não foi difícil determinar quais habilidades esses jogadores tinham pelos seus apelidos. Mas nem todos eram iguais. Este foi o caso de Isaac Ivanov. Que apelido devemos dar a Isaac Ivanov? Não é Salvador? Não, não é assim. Um apelido que representa as habilidades de Isaac Ivanov. Isaac Ivanov não tinha um apelido que representasse suas habilidades. Claro, suas habilidades já haviam sido reveladas ao mundo sem filtragem, e não havia ninguém que não soubesse do que ele era capaz. Acontece que eles não conseguiram pensar em um bom apelido para ele. Espere. Nesse ponto, as pessoas perceberam outra questão. Então quais são as habilidades de Li Sijunho? Li Sijunho, que também era chamado de Salvador, não tinha apelido para representar suas habilidades. Na verdade, apenas algumas pessoas sabiam em detalhes quais habilidades Li Sijunho tinha. Isso não é ultra secreto? Para proteger Li Sijunho, tal coisa nunca deve ser revelada. Foi para proteger Li Sijunho, que foi exposto a mais ameaças do que qualquer outra pessoa no mundo. Revelar suas habilidades era como criar oportunidades para os assassinos atingirem facilmente suas fraquezas. Portanto, a Guilda do Messias fez esforços consideráveis para manter as habilidades de Li Sijunho escondidas. Mas essa não foi a única razão pela qual as habilidades de Li Sijunho eram desconhecidas. Os jogadores que viram as habilidades de Li Sijunho sempre disseram uma coisa: as habilidades do mestre são difíceis de explicar. As habilidades de Li Sijunho não eram fáceis de explicar, mesmo para aqueles que as viram com seus próprios olhos. Isso foi literal. O estilo de luta de Li Sijunho era completamente diferente do dos jogadores normais. Mesmo entre os poucos jogadores que têm o Guardião da Luz Sagrada como auréola, o mestre é único. Não posso contar muito sobre suas habilidades lendárias. A auréola única e as habilidades que ele adquiriu com essa auréola já eram incomparáveis. No entanto, eles só poderiam usar uma maneira de expressar as habilidades de Li Sijunho. Depois de um flash de luz, todos os monstros perderam o espírito de luta e ficaram congelados como estátuas, aterrorizados. Depois de um flash de luz, tudo foi queimado por chamas brancas. A luz brilhou no céu e então relâmpagos caíram. Expressões que eram difíceis de entender apenas ouvindo-as. Claro, quem ouvisse essas expressões iria rir, pensando que a outra pessoa estava apenas fazendo uma piada para santificar Li Sijunho. Mas não foi de forma alguma uma piada. É exatamente como lhes foi dito. As habilidades das quais ele ouviu falar e as habilidades que Li Sijunho exibiu diante dos olhos de Kim Voljin eram as mesmas. A luz sagrada explode. Explosão cegante. Assim que a habilidade foi ativada, uma explosão de luz brilhante explodiu, atingindo o exército de mais de 700 ogros totalmente armados. Rugido. Os soldados ogros rugiram por causa desta luz. Os soldados ogros foram cegados. E a razão para esses rugidos foi porque os ogros descobriram que estavam cegos. A maldição da medusa foi ativada. E a maldição da medusa que se seguiu a esta luz brilhante forçou os ogros e até mesmo a forte neve que caía a pararem de se mover. Dessa forma, um muro de soldados ogros foi criado. Li Sijunho então criou um ponto de luz acima da palma da mão e apontou-o para os soldados ogros. E depois de assumir a forma de uma enorme flecha, essa luz disparou para frente, queimando tudo em seu caminho.
Flecha de Apolo. Era a Flecha de Apolo, uma habilidade lendária dedicada ao Guardião da Luz Sagrada. Esta batalha foi difícil de descrever como tal. Ele está salvando o Relâmpago de Zeus. Claro, Kim Voldin também sabia que Lee Se-junho tinha a habilidade Relâmpago de Zeus além desses dois, mas ele não precisou usá-lo. Na verdade, não havia necessidade de ele revelar isso. Lee Se-junho já havia resolvido o resultado da batalha com apenas duas habilidades. Um enorme caminho foi criado no exército de 700 ogros que foram congelados no meio do caminho. Como esperado do mestre. E encheu todos que o viram de admiração e admiração. E nessa admiração apareceu um exército de esqueletos. Chocalho. Esses esqueletos correram para comer vorazmente na mesa que Lee Se-junho havia preparado. Os soldados esqueletos, que eram mais baixos que os ogros de 5 metros de altura, subiram em seus corpos altos e atacaram seus pontos fracos, como olhos e gargantas. Esta cena fez com que os rostos dos membros da Guilda do Messias que estavam olhando ficassem rígidos. E foi a aparição dos Cavaleiros da Morte que escureceu essa expressão rígida. Eram 5. Com suas aparências dignas, os Cavaleiros da Morte não precisavam seguir o caminho que Lee Se-junho havia criado. Relinchar. Em vez disso, eles atacaram diretamente os ogros em cima de seus cavalos esqueletos. Além disso, os Cavaleiros da Morte não se preocuparam em mirar nas suas fraquezas. Em vez disso, eles usaram as armas em suas mãos para devastar facilmente os ogros. Oh meu Deus! Então este é Isaac Ivanov? É mais do que rumores. Embora o palco tenha sido criado por Lee Se-junho, os membros da Guilda do Messias ficaram horrorizados com o desempenho do exército de esqueletos de Isaac Ivanov, que facilmente esmagou a parede do ogro como uma escavadeira. Eles não puderam deixar de pensar. Se fossem os dois, a masmorra do 9º andar não seria um problema. Se Lee Se-junho e Isaac Ivanov atacassem a masmorra do 9º andar, eles poderiam realmente limpá-la e salvar o mundo. Foi por isso que as expressões dos membros da Guilda do Messias ficaram ainda mais duras. Temos que matar Isaac Ivanov aqui de alguma forma. Definitivamente temos que matá-lo desta vez. Porque eles nunca quiseram acabar com o jogo e salvar o mundo. Foi então. Ruar. Um rugido feroz que sacudiu o chão veio do céu. O Rei Viver uiva. O dono deste rugido não era outro senão o Rei Viver. Era um monstro 3 vezes maior que um viver normal e poderia até competir com um dragão. Rugido. O que foi ainda mais surpreendente foi o fato de que havia um ogro gigante montado nas costas do Rei Viver. É um cavaleiro ogro. Cavaleiro ogro. Foi o momento em que apareceu um monstro que não poderia ser comparado com outros ogros, o governante do 1º andar. Porém, mesmo tendo aparecido, não se revelou abertamente. Em vez disso, continuou a olhar para o céu e comandou suas tropas. O moral dos soldados ogro aumentou muito com a aparição do cavaleiro ogro. Seguindo as ordens do cavaleiro ogro, os soldados ogros que esperavam começaram a se mover. Baque, baque, baque. O chão tremeu e a vegetação no caminho foi completamente arrancada. Então o exército começou a soltar seus gritos de guerra. Rugido. Os soldados ogros rugiram para seus inimigos. Foi naquele momento. No momento em que era fácil se deixar abalar pelos barulhos, um raio de luz penetrou na cabeça do cavaleiro ogro, que voava alto no céu em sua montaria. Ao mesmo tempo, a cabeça do Rei Viver também foi perfurada. Lee Se-junho franziu a testa ligeiramente quando o cavaleiro ogro e sua montaria começaram a cair no chão. Mas Isaac Ivanov simplesmente dirigiu seu exército de esqueletos para enfrentar os soldados ogros em batalha, sem se importar com esse fato. O massacre começou. Prepare-se. Então Park Shin lembrou aos outros. Terminaremos no próximo andar como planejamos. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.